Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 221. O terreno gramado que cobre toda a floresta da montanha. Naoki ficou surpreso quando Tinkatuf desmaiou de repente. Ele rapidamente se ajoelhou ao lado dele, examinando seu corpo. Há marcas de queimadura e são bem graves. Parece que perdeu muita energia por causa das queimaduras. Naoki notou que o inconsciente Tinkatuf tremia levemente. Ao tocá-lo, percebeu que todo seu corpo estava frio. Está sofrendo de hipotermia. Esta era uma condição séria e perigosa para os Pokémon. A perda de calor de seus corpos excedia a capacidade de geração, e se não fosse tratada por muito tempo, os Pokémon corriam o risco de complicações graves, até mesmo a morte. Eles precisavam de calor imediatamente. Não apenas Tinkatuf. Naoki também notou que Minccino e alguns dos outros estavam tremendo, provavelmente devido ao longo tempo passado no rio. Naoki sentiu-se grato naquele momento pelos livros de medicina Pokémon que lera em seu tempo livre. Ele os estudará inicialmente com a intenção de cuidar dos Pokémon em seu rancho, mas eles acabaram se mostrando úteis agora, naquela situação inesperada. Ele pegou cuidadosamente o Tinkatuf desmaiado e olhou para os outros Pokémon, Smeargle, Tandemaus, Minccino e Bellibolt. Venham comigo, ele insistiu gentilmente. Alguns Pokémon hesitaram, ainda assustados com a aprovação, mas o irmão mais novo, Indeedee, deu um passo à frente com um tom caloroso e reconfortante. Ai ai, o Pokémon assustado olhou para ela e, tranquilizado por seu jeito gentil, relutantemente seguiu Naoki de volta para casa. Uma vez lá dentro, Naoki pegou um cobertor quentinho e cuidadosamente envolveu Tinkatuf nele. Então pôs-se a trabalhar, acendendo a lareira com alguns pedaços de madeira compactada, criando um calor aconchegante. A temperatura da sala começou a subir gradualmente. Aqueçam-se perto do fogo, disse Naoki, apontando para as chamas. Desta vez, os Pokémon não hesitaram. Todos se reuniram em frente à lareira, aproveitando o calor. As chamas pareciam aliviar seus corpos gelados. Minccino, em particular, soltou um suave som de conforto enquanto o calor o envolvia. Depois de tratar as queimaduras de Tinkatuf com remédio, Naoki também o colocou mais perto do fogo. No calor suave do ambiente, o Pokémon começou a relaxar lentamente. Mas mesmo quando se aqueceram, o medo ainda permanecia em seus olhos. A experiência deles na noite anterior tinha sido aterrorizante. O fogo havia consumido tudo o que eles conheciam. Pokémon de todos os tipos fugiram juntos, até mesmo aqueles que normalmente seriam inimigos. Diante das chamas implacáveis, a sobrevivência tornou-se seu único foco. Alguns Pokémon do tipo água tentaram apagar as chamas com a pistola de água, mas seus esforços foram pequenos demais para parar o incêndio. Havia tantos Pokémon escapando junto com eles, mas conforme as árvores caíam e os caminhos eram bloqueados, eles se separaram. No final, apenas alguns conseguiram se manter juntos, pulando no rio para escapar do inferno. Foi assim que eles acabaram aqui. Naoki, observando suas expressões, não precisava saber todos os detalhes para entender que tudo o que eles tinham passado era angustiante. Koraidon, os irmãos Indeedee e os outros Pokémon olhavam com simpatia, entendendo a dor que esses Pokémon selvagens haviam suportado. De repente, um alto som de gumo, gumo, quebrou o silêncio. Todos os Pokémon se viraram para olhar o Bellibolt. O Pokémon do tipo elétrico agarrou sua barriga redonda, parecendo um pouco envergonhado e em pânico. Naoki foi o primeiro a reagir, percebendo o que estava acontecendo. Não era um chamado de Bellibolt. O som vinha de seu estômago. Ele estava com fome. Há um ditado comum no habitat de Bellibolt. Todo pôr do sol, você ouvirá um refrão de gumo, gumo, ponto. Naoki rapidamente se lembrou de que nenhum dos Pokémon havia tomado o café da manhã ainda. Depois que teve certeza de que Tinkatuf estava estável, ele começou a preparar o café da manhã com a ajuda do irmão mais novo, Indeedee. Enquanto isso, o mais velho Indeedee estava de guarda perto da lareira, de olho no Pokémon selvagem que havia passado por um desastre tão terrível. Os pensamentos dos Indeedee voltaram para o Meow que eles haviam resgatado na mansão, abandonado e sozinho, assim como esses Pokémon selvagens agora. Parecia que o trauma da noite passada havia deixado todos os Pokémon desanimados. Ao verem a cena trágica, qualquer um ficaria preocupado com a situação na montanha. Koraidon ficou de pé na sala de estar, olhando para todos, e então tentou confortá-los. Hao, com Naoki aqui tudo ficará bem. Sempre confiou em Naoki incondicionalmente. Embora Koraidon fosse agora um Pokémon muito poderoso em seu coração, Naoki continuava sendo uma figura onipotente. Ao ouvir isso, Glaceon, Palmot e os outros Pokémon olharam para Koraidon. Ao verem o quão confiante ele estava, também se sentiram mais tranquilos e voltaram o olhar para Naoki, que estava ocupado cozinhando. Naoki, sem perceber a atenção, tirou apressadamente frutas, sanduíches, ovos, bife e leite da geladeira. Colocou uma panela no fogão, fritou ovos e costeletas e os adicionou aos sanduíches. Em seguida, espremeu o suco das frutas vermelhas, misturou com leite e aqueceu no micro-ondas. Rapidamente, um café da manhã nutritivo e delicioso estava pronto. O irmão mais novo Indeedee ajudou a servir o café da manhã para todos com entusiasmo. Minccino, a dupla Tandemaus, Smeargle e Bellibolt receberam sanduíches grossos e leite quente e perfumado. O cheiro da comida tocou o coração desses Pokémon famintos, e eles olharam para o humano com gratidão nos olhos. Naoki notou a expressão deles e sorriu calorosamente. De nada. Todos nós moramos neste lugar, então é natural que nos ajudemos. A luz quente do fogo restaurou um pouco de energia a Minccino. Ele enxugou as lágrimas com as patinhas antes de abaixar a cabeça para comer. Os outros Pokémon também comeram em silêncio, gratos pela gentileza que receberam, cada um pensando que quando chegasse a hora, encontrariam uma maneira de agradecer a Naoki por resgatá-los. Tinkatuf ainda não tinha acordado, então Naoki foi até lá para ver como ele estava e descobriu que ele havia caído em um sono profundo devido à exaustão.
Sem querer perturbá-lo, Naoki decidiu que depois do café da manhã, iria até a montanha para ver se havia algum outro Pokémon selvagem que precisasse de ajuda. O que ele não esperava era que ao ouvir seu plano, Minccino e os outros expressassem o desejo de acompanhá-lo também. Vendo a determinação deles, Naoki concordou, pedindo aos irmãos Indeedee que ficassem em casa e cuidassem de Tinkatuff enquanto ele conduzia os Pokémon para a montanha. A chuva tinha acabado de parar, e o chão ainda estava molhado, deixando o caminho até a montanha lamacento. No início, a paisagem ao longo da estrada não havia mudado muito, mas quando eles entraram na montanha, a devastação ficou clara. As árvores altas que antes se erguiam orgulhosamente estavam agora reduzidas a tocos enegrecidos, espalhados pelo chão como fósforos quebrados. Os arbustos e a grama haviam sido queimados até virarem cinzas, e o ar estava carregado com o cheiro úmido de chuva e fumaça. Minccino e Smeargle olharam para a cena diante deles e lágrimas brotaram em seus olhos. Minccino soltou um grito triste. As avelãs e frutas que ele havia armazenado em ocos de árvores para o inverno haviam sido todas consumidas pelo fogo. Elas haviam sido os frutos do seu trabalho durante todo o outono. Smeargle enxugou as lágrimas do rosto, sentindo uma profunda sensação de perda. O lugar que um dia chamara de lar provavelmente também fora reduzido a ruínas. A dupla de Tandemaus derramou lágrimas silenciosas. Se não tivessem escapado tão rápido ontem, poderiam ter perecido no incêndio. Bellibolt, que normalmente tinha um comportamento lento e relaxado, parecia abatido ao observar a destruição ao seu redor. Vendo isso, Koraidon e Glaceon também ficaram visivelmente desconfortáveis. Palmot não pôde deixar de se perguntar se tivesse vivido naquela floresta, também teria ficado sem teto. Pensar nisso o deixou incrivelmente triste. Naoki também estava de mau humor. Ele ainda se lembrava de que não muito tempo atrás, ele havia visitado esta floresta com seu Gogoat para coletar ingredientes. Naquela época, as árvores eram altas e cheias de vida. Quando o vento soprava, o farfalhar das folhas soava como ondas atravessando a floresta. Folhas amarelas caíam suavemente das copas das árvores, cobrindo o solo. Com o tempo, elas se decompunham no solo, nutrindo a terra para o ano seguinte. A floresta abrigava muitos Pokémon. Naoki já tinha visto Delpider, Kriketot, Vatreu e Caterpie ali antes. Mas agora, todos aqueles Pokémon se foram e seus destinos eram desconhecidos. Naoki só podia esperar que eles tivessem percebido o perigo e conseguido escapar para lugares mais seguros. Olhando para o Pokémon chorando ao seu lado, Naoki ofereceu palavras de conforto. Não chore. Enquanto você estiver vivo, sua casa pode ser reconstruída. Eu, junto com todos na cidade, ajudarei você a reconstruí-la. Os Pokémon se sentiram um pouco melhor, mas ainda estavam visivelmente tristes. Vendo isso, Naoki gentilmente nos incentivou. Vamos procurar por aí para ver se há outros Pokémon que precisam da nossa ajuda. Vamos! Palmot foi o primeiro a responder. Naoki amarrou uma capa vermelha em seus ombros, fazendo parecer um pequeno super-herói enquanto disparava pelas ruínas. Naoki esperava que Palmot pudesse trazer esperança aos afetados pelo desastre, assim como um verdadeiro super-herói faria. Glaceon, Koraidon, Ciclizar, Gogoat, Dragonite, Butterfree, Combay, os 2 Dragonites selvagens e os 5 Dragonairs. Fossem eles Pokémon do rancho ou aqueles que ficaram para trás para ajudar, todos se juntaram aos esforços de busca e resgate sob a orientação de Naoki. Vendo isso, o antes triste Minccino encontrou novas forças e decidiu se juntar à busca, pensando nos Pokémon com os quais havia escapado, que ainda poderiam estar em perigo. Smeargle não disse nada, mas expressou seus pensamentos por meio de ações. Moveu-se rapidamente pela floresta, usando a tinta de sua cauda para marcar caminhos no chão e nas árvores carbonizadas, criando uma maneira de guiar outros Pokémon que pudessem precisar de ajuda. Naoki assistiu a cena se desenrolar com uma sensação de emoção. Até mesmo Pokémon que normalmente seriam rivais agora estavam trabalhando juntos diante do desastre. Com o esforço de todos, o primeiro Pokémon necessitado foi logo encontrado. Era um Vatreu com asas feridas, incapaz de voar. Ele estava escondido em uma pequena caverna, mas quando Palmot levou Naoki até lá, o pobre Pokémon já havia desmaiado. Naoki rapidamente retirou o Vatreu ferido da caverna. Após avaliar cuidadosamente seus ferimentos, ele o borrifou com remédio para queimaduras e spray curativo. Depois que Naoki tratou o Pokémon, Palmot imediatamente voou para continuar a busca. Enquanto Naoki trabalhava, Vatreu começou a acordar. Sua expressão era de espanto, ainda sem ter plena consciência do que havia acontecido. Naoki afagou gentilmente sua pequena cabeça e disse suavemente, não se preocupe, você está seguro agora. Percebendo que o humano à sua frente havia salvado sua vida, Vatreu não resistiu. Pescou os olhos arregalados e simplesmente encarou Naoki. Com um sorriso suave, Naoki tirou uma maçã da bolsa e a colocou na frente do pequeno Pokémon. Aqui, coma isso e descanse depois. Vai ficar tudo bem. Vatreu não se moveu, ainda muito fraco e confuso. Naoki estava prestes a oferecer palavras mais reconfortantes quando Koraidon veio correndo, carregando um Petilil inconsciente em seus braços. Vendo isso, Naoki rapidamente entregou Vatreu, agora mais calmo, para Koraidon e começou a cuidar do inconsciente Petilil. Entretanto, assim que Vatreu entrou em contato com Koraidon, ele começou a se contorcer em pânico, claramente assustado. Naoki, sério? Koraidon inclinou a cabeça, confuso. Hal? O que eu fiz de errado? Naoki soltou um pequeno suspiro, tentando não rir da situação. Não se preocupe, Vatreu. Koraidon não é perigoso, é meu parceiro e um bom Pokémon. Ao ouvir as palavras tranquilizadoras de Naoki, Vatreu gradualmente se acalmou, embora ainda lançasse olhares nervosos para o grande Pokémon. Naoki voltou a se concentrar na condição de Petilil. Queimaduras graves, exaustão extrema. Isso não parece nada bom.
Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu não usar apenas o spray curativo. Em vez disso, pegou uma garrafa de suco de frutas vermelhas misturado com leite moomo e cuidadosamente deu a Petilil. Naoki sabia que essa mistura caseira tinha propriedades curativas mais fortes do que a maioria dos remédios comprados em lojas, mas não era fácil de transportar. Então ele só trouxe um suprimento limitado para os Pokémon em estado mais crítico. Como esperado, depois de tomar o suco, a respiração de Petilil se estabilizou e ele lentamente recuperou a consciência. Assim que Petilil acordou, Naoki aplicou spray para queimaduras em seus ferimentos, garantindo que as queimaduras fossem tratadas adequadamente. Quando a condição de Petilil se estabilizou, Naoki finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele ficou com Petilil que se recuperava e com o nervoso Vatreu, esperando por mais Pokémon que precisassem de ajuda. Embora ele esperasse que o resgate ocorresse sem problemas, para sua decepção, nenhum outro Pokémon foi encontrado por um bom tempo. Não podemos continuar assim, pensou ele, preocupado que os Pokémon gravemente feridos não sobreviveriam se não recebessem ajuda imediata. Depois de pensar um pouco, Naoki bolou um plano. Ele mandou os outros Pokémon continuarem a busca e chamou de volta seus 3 Gogoats. Diante do alto e forte Gogoat, Naoki exibia uma expressão de determinação. Preciso que todos vocês usem o terreno gramado da mesma forma que fazem no pasto. Cubram o máximo de terra possível. Terreno gramado não só aumenta o poder dos movimentos do tipo grama, mas mais importante, restaura a energia e a saúde dos Pokémon que estão no chão. Você consegue fazer isso? Perguntou Naoki com um tom sério. Os 3 Gogoats baliram com confiança. Baia. Ótimo. Naoki sorriu. Então deixo com vocês. E não se preocupem, mais tarde farei um prato especial de ervas para vocês como recompensa. O Gogoat parecia animado, ansioso para ajudar. Eles se alinharam, batendo os cascos no chão com determinação. No momento seguinte, uma energia verde vibrante irrompeu de seus corpos, penetrando profundamente na terra. À medida que a luz se espalhava, grama verde e cristalina começou a brotar da terra queimada. Em poucos segundos, um vasto campo de grama verde e exuberante se espalhou pela floresta, crescendo rapidamente e cobrindo o solo antes queimado. Naoki ficou impressionado. Seu Gogoat havia ficado mais forte durante esse tempo, muito mais forte do que ele imaginava. Enquanto isso, em outro lugar na floresta, a equipe de resgate, composta pelos bombeiros, a oficial Jenny e a enfermeira Joy, movia-se rapidamente pela floresta carbonizada, em busca de Pokémon feridos. O Gravlit da oficial Jenny farejava o ar, rastreando o cheiro de Pokémon em perigo. De repente, Gravlit se animou, contraiu o nariz e latiu alto. Au, au. A policial Jenny olhou para a parceira. Você encontrou alguma coisa? Antes que Gravlit pudesse responder, um dos bombeiros engasgou em choque. Olha, o que é isso? Todos se viraram e viram uma luz verde vindo em sua direção à distância. A luz se espalhou rapidamente, alcançando seus pés em instantes. Grama verde começou a brotar da terra queimada, balançando suavemente ao vento. O que é isso? A policial Jane olhou incrédula. A enfermeira Joy, mais rápida em entender a situação, gritou animadamente. É o terreno gramado. Alguém está usando o terreno gramado para ajudar os Pokémon feridos a se recuperarem. Como médica Pokémon treinada, Joy entendeu imediatamente a intenção por trás da ação. Quem quer que estivesse fazendo isso estava usando o terreno gramado para estabilizar as condições dos Pokémon na área. O chefe dos bombeiros ficou boquiaberto. Este é mesmo o terreno gramado que eu conheço? Mas como? A escala da mudança o deixou perplexo. A cobertura foi muito além do que ele imaginava ser possível. A policial Jenny, igualmente atordoada, murmurou. Que tipo de Pokémon poderia criar algo nessa escala? Esse tipo de efeito generalizado. Tinha que ser de um Pokémon de nível incrivelmente alto, possivelmente um Pokémon de um campeão. Mas não havia um treinador campeão conhecido, especializado em tipos de planta, na região de Paldea. Quem poderia ser? Todos ficaram admirados, maravilhados com a extraordinária demonstração de poder. A enfermeira Joy, imersa em pensamentos, de repente se lembrou de algo. Não era a primeira vez que ela via uma cena dessas. Onde ela tinha visto isso antes? E então fez sentido. Uma imagem familiar surgiu em sua mente. Era o rancho de Naoki, onde o Gogoat que ele criava soltava terreno gramado, dançando alegremente na grama fresca. Animada, a enfermeira Joy exclamou. É o Sr. Naoki. Já viu o Gogoat dele usar o terreno gramado no rancho dele antes. O quê? Todos ficaram atônitos, com os rostos cheios de descrença. Será que o humilde fazendeiro que todos conheciam era na verdade um poderoso treinador campeão que vivia recluso em sua pequena cidade? O pensamento deixou todos sem palavras. Capítulo 222. Plano de reconstrução da casa. 8 horas da manhã. Geeta chegou à cidade de Kozagi de helicóptero. Como atual campeã da Liga Paldea, suas responsabilidades incluíam não apenas recrutar novos talentos para a Liga, mas também manter a paz e a estabilidade na região de Paldea. Depois de ouvir sobre o incêndio, Geeta correu para a cidade o mais rápido possível. Ao chegar, a policial Jenny, que estava supervisionando os esforços de resgate, imediatamente se aproximou dela para fornecer um relatório sobre os eventos da noite anterior. A policial Jenny começou. O incêndio começou por volta das 4 da manhã. Foi causado por um treinador que estava acampando nas montanhas e se esqueceu de apagar a fogueira corretamente. Algumas faíscas soltas incendiaram as folhas secas próximas. Às 4h10, tanto o corpo de bombeiros quanto a delegacia receberam chamadas de emergência. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava queimando há 20 minutos e se alastrou rapidamente. Os bombeiros começaram imediatamente a tentar conter o incêndio, mas devido à abundância de material inflamável nas montanhas nesta época do ano, o fogo se espalhou rapidamente.
Conseguimos criar zonas de isolamento para impedir que ele chegasse à cidade, mas foi impossível extinguir completamente o fogo rapidamente. A oficial Jenny hesitou por um momento antes de continuar. Em um momento crítico, uma pessoa apareceu para ajudar. Ele enviou seu Dragonite, que usava a dança da chuva, e o fogo começou a enfraquecer. Às 6 horas, o fogo foi completamente extinto e imediatamente iniciamos os esforços de busca e resgate. Jeeta ouviu atentamente enquanto caminhava pela área queimada com a policial Jenny. Ao ouvir que o Dragonite de um treinador havia usado a dança da chuva para controlar o fogo, ela não pôde deixar de perguntar. Os Pokémon do Corpo de Bombeiros não conhecem a dança da chuva? Sim, temos Pokémon que sabem disso, respondeu a oficial Jenny, com uma expressão um pouco estranha. Mas o poder deles não foi suficiente. A cobertura da dança da chuva e a intensidade da chuva foram fracas demais para impedir completamente a propagação do fogo. Mas o Dragonite dessa pessoa. A oficial Jenny fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas antes de continuar. Ele dominou a dança da chuva com perfeição. Não foi uma dança da chuva comum. Ele convocou uma chuva torrencial que cobriu toda a montanha. Graças a isso, conseguimos controlar o fogo rapidamente. Jeeta levantou uma sobrancelha, claramente impressionada. Um Dragonite que domina a dança da chuva nesse nível? Isso era bastante raro. Embora Dragonite fosse um Pokémon poderoso e raro, Jeeta havia encontrado muitos Dragonites durante sua carreira como treinadora. Mas a maioria dos treinadores que ela conhecia se concentrava em movimentos como atrocidade e cauda do dragão, em vez de movimentos de manipulação do clima como dança da chuva. Enquanto memórias de batalhas passadas emergiam em sua mente, Jeeta assentiu pensativamente. Parece que devemos muita gratidão àquele treinador. Enquanto continuavam a conversa, eles entraram na Montanha dos Fundos. Jeeta se preparou mentalmente para uma cena de devastação, terra queimada, árvores carbonizadas e destruição. Mas o que ela viu a deixou completamente atordoada. A encosta da montanha estava coberta por um mar de grama verde, cheia de vida e vitalidade. Jeeta parou no meio do caminho, piscando incrédula. Mas havia algo errado. A grama não era natural. Era um terreno gramado, um efeito criado pela energia concentrada de movimentos do tipo grama. Ela olhou para cima, seus olhos examinando toda a área, e viu a energia verde fluindo pelo chão, cobrindo a floresta como um cobertor protetor. Enquanto o vento soprava, milhares de folhas de grama balançavam suavemente na brisa. O quê? Jeeta murmurou, com um ponto de interrogação praticamente saltando sobre sua cabeça. A oficial Jenny, vendo a confusão no rosto de Jeeta, rapidamente deu uma explicação. Aquele terreno gramado também foi criado pelo Pokémon daquele mesmo treinador. Eu mesma não vi, mas a enfermeira Joy mencionou que eram 3 Gogoats trabalhando juntos. Ao ouvir isso, a policial Jenny sorriu, com uma expressão de gratidão suavizando sua expressão. Graças a eles, conseguimos dar mais tempo às equipes de resgate. Jeeta assentiu lentamente, entendendo mais claramente agora. Terreno gramado. Um movimento que pode restaurar a saúde de um Pokémon ao longo do tempo. Ela manteve uma atitude calma, mas por dentro estava completamente surpresa. Que tipo de Pokémon seria capaz de criar um terreno gramado tão enorme? Coincidentemente, Jeeta tinha um Gogoat em sua equipe. Mas será que o Gogoat dela conseguiria fazer algo assim? A resposta, ela sabia, era não. Simplesmente não era capaz de produzir esse nível de potência. Que tipo de pessoa ele é? Perguntou Jeeta. A policial Jenny pensou por um momento, e um sorriso raro surgiu em seu rosto normalmente sério. Ele é uma pessoa muito gentil. Adora Pokémon e tem um rancho aqui. Ah, e embora eu nunca tenha visto o Gogoat dele, com certeza já provei o leite Gogoat que eles produzem. Não só eu, todo mundo nesta cidade conhece os 3 Gogoats, porque o leite deles é famoso por deixar as pessoas mais saudáveis. Jeeta piscou surpresa. Um fazendeiro? Jenny assentiu. Sim, ele veio para a cidade na primavera. Ouvi dizer que ele viajou pelo mundo antes de se estabelecer aqui. Ele pode ter sido um excelente treinador antes de decidir administrar um rancho. Jeeta tentou manter a compostura. Entendo. Ela fez uma anotação mental para visitá-lo mais tarde. Mas naquele momento, havia questões mais urgentes em jogo. Vamos lá. Continuem, vocês estão indo muito bem. Naoki aplaudiu seus Gogoat, que se esforçavam para manter o terreno gramado. Ele os alimentou com bolinhos de grama para manterem suas forças. Em apenas meia hora, graças ao poder do terreno gramado, os Pokémon selvagens estavam lentamente recuperando suas forças. Muitos deles emergiram das cavernas onde estavam escondidos e foram descobertos por Palmote e Coraidon, que os levaram aos cuidados de Naoki. Agora, além do Vatreu e do Petilil de antes, vários outros Pokémon feridos se reuniram. Havia 2 Opips, um Cricketune, um par de Jumpluffs, 3 Fongus e um Slacotro com pelos queimados e manchas de pelos faltando. Além destes, Coraidon também trouxe de volta alguns Pokémon que tragicamente perderam suas vidas no incêndio. A visão de Furre e Lurantis carbonizados deitados silenciosamente no chão trouxe um silêncio sombrio a todos os presentes, tanto humanos quanto Pokémon. Naoki, cheio de tristeza, tentou reanimar o Furre com o prato de cura mais potente que tinha, mas não adiantou. Suas vidas já haviam se esvaído. Ninguém poderia salvá-los, a menos que Roa estivesse ali para realizar um milagre. Coraidon e Ciclizar abaixaram a cabeça em sinal de tristeza. Glaceon, normalmente estoico, parecia visivelmente desconfortável, enquanto Palmote flutuava no ar, com a voz baixa. Pamo. Naoki suspirou baixinho. Tudo o que podemos fazer agora é enterrá-los adequadamente e deixá-los descansar em paz. Na região de Paldia, não havia lugares como a Torre Pokémon ou o Monte Piri dedicados ao enterro de Pokémon. O melhor que puderam fazer foi encontrar um lugar tranquilo na floresta para sepultá-los. Naquele momento, o Gogoat finalmente não conseguiu mais se segurar, e a grama verdejante que cobria o chão começou a se transformar em uma luz brilhante, desaparecendo.
Obrigado por todo o esforço. Hora de um merecido descanso. Naoki afagou gentilmente suas cabeças. Enquanto os outros Pokémon continuavam a busca por mais sobreviventes feridos, eles não encontraram mais nada depois de um longo tempo. Naoki ponderou. Talvez todos os Pokémon próximos já tivessem conseguido escapar antes do fogo se espalhar? Ao ver isso, ele decidiu interromper a operação de busca e resgate. Encontrou um pedaço de terra tranquilo, intocado pelo fogo, cavou várias pequenas covas e enterrou cuidadosamente os Pokémon que haviam falecido. Pokémon como Vatreu, Froomish e Cricketune olhavam para a cena com expressões tristes em seus rostos. Naoki os consolou. Não se preocupem. Eles não se foram de verdade. Suas almas deixaram esses corpos e estão começando novas vidas. Suas formas eventualmente retornarão ao mundo de outra maneira. Naoki assumiu o papel de um padre, realizando um funeral simples, mas sincero, para os Pokémon que haviam falecido. Após a cerimônia, ele se virou para os Pokémon reunidos ao seu redor e disse: por enquanto, vocês todos virão morar comigo. Vou garantir que vocês tenham comida suficiente para passar o inverno. Os Pokémon abaixaram a cabeça, suas expressões ainda carregadas de tristeza. Eles sabiam a verdade da situação. Mesmo que sobrevivessem ao incêndio sem ajuda, não sobreviveriam ao inverno frio que os esperava. O fogo havia destruído tudo. Não havia mais comida e seus ninhos quentes haviam desaparecido. Mincino, incapaz de se conter por mais tempo, começou a chorar mais uma vez. Meu oco de árvore, minhas avelãs e frutas, soluçou. Naoki suspirou e disse: venha comigo para o meu rancho. E na próxima primavera, plantarei árvores grandes aqui novamente e ajudarei você a reconstruir sua casa. Ao ouvir a menção de reconstruir sua casa, todos os Pokémon olharam para cima, e a esperança começou a brilhar em seus olhos. Skiak? Perguntou a dupla Tandemaus. Naoki não tinha certeza do que eles estavam dizendo, mas suas expressões ansiosas pareciam perguntar: é realmente verdade? Ele assentiu, tranquilizando-os. Claro que é verdade. Plantarei mudas, em pouco tempo, elas crescerão e se tornarão árvores altas. Depois, vocês poderão voltar para a floresta e viver em seus novos lares. Finalmente, os rostos dos Pokémon se iluminaram. Eles olharam para Naoki com gratidão, seus corações se encheram de esperança mais uma vez. Vamos! Naoki gritou enquanto começava a caminhar de volta para seu rancho, seguido de perto por uma longa trilha de Pokémon. No caminho, ele encontrou a policial Jenny, que estava pilotando sua motocicleta. Jenny, que voltava ao centro Pokémon para buscar mais suprimentos para a enfermeira Joy, notou Naoki e o grupo de Pokémon cansados e cobertos de fuligem. Um sorriso cúmplice se espalhou por seu rosto. Muito obrigada, disse Jenny com genuína gratidão. Aquele terreno gramado nos deu um tempo precioso para continuar o resgate. A própria campeã soube do que você fez. Assim que tudo estiver resolvido, ela planeja visitá-lo pessoalmente. Naoki piscou surpreso. Campeão? Naoki ficou atordoado por um momento antes de perceber que Geeta, a campeã, estava vindo visitá-lo. Ao ver a expressão de surpresa no rosto dele, a policial Jenny sorriu. Não fique nervoso. A chefe campeã não é arrogante. Na verdade, ela é bem acessível. Naoki balançou a cabeça rapidamente, sorrindo. Não estou nervoso, só um pouco surpreso, só isso. Como tinha mais tarefas para cumprir, a policial Jenny não demorou muito. Após uma breve conversa, ela voltou sua atenção para o grupo de Pokémon selvagens que seguia Naoki. As equipes de busca e resgate de outras cidades chegaram, e os moradores também organizaram uma equipe de resgate Pokémon. A liga distribuiu uma grande quantidade de suprimentos. Antes que a ecologia da montanha se recupere, a equipe de resgate ficará encarregada de cuidar dos Pokémon. Vocês podem enviá-los para a equipe, se quiserem. Naoki balançou a cabeça, sorrindo. Não precisa. Eu mesmo cuido desses Pokémon. Eles já estão mais familiarizados comigo. Além disso, o rancho teve uma boa colheita este ano, então posso cuidar deles. Jenny assentiu, respeitando a decisão dele. Tudo bem. Com isso, a oficial Jenny saiu às pressas, e Naoki retornou ao rancho com o grupo de Pokémon. Os Pokémon que mais trabalharam hoje foram, sem dúvida, as Gogoats. A primeira coisa que Naoki fez ao retornar ao rancho foi encher os coxos com bolas de grama. As Gogoats, sentindo o cheiro da grama fresca, baliam alegremente enquanto corriam para o coxo, comendo avidamente para repor suas energias. Naoki bateu palmas e colocou a cesta de lado. Agora, ele precisava resolver o problema de comida e abrigo para os Pokémon selvagens. Incluindo Mincino, Tinkatuf, Tandemaus, Smeargle e Bellibolt, havia um total de 16 Pokémon refugiados sob seus cuidados. Naoki esperava contar o Archen entre eles, mas ninguém sabia para onde ele havia voado. O problema da comida era simples de resolver. O pomar havia rendido uma colheita abundante naquele outono, e as frutas poderiam ser armazenadas para ajudar esses Pokémon a passarem o inverno. Quanto ao abrigo, Naoki pensou por um momento antes de ir até a lavanderia da velha casa. Encontrou um martelo, alguns pregos e tábuas de madeira e começou a construir cabanas de madeira resistentes e aconchegantes para os Pokémon. Ele instalou essas pequenas cabanas por todo o pomar, sob diferentes árvores frutíferas. A Vatreu preferia viver em lugares mais altos, então Naoki construiu seu ninho nos galhos de uma das árvores frutíferas. Os outros Pokémon não tinham nenhuma preferência especial, então ele colocou os ninhos deles mais perto do chão, cada um cuidadosamente feito. Enquanto Naoki caminhava pelo pomar, pequenas cabanas de madeira podiam ser vistas aninhadas entre as árvores. Ele também revestiu o interior das cabines com materiais resistentes ao vento e ao frio, adicionando cobertores grossos e macios para manter os Pokémon aquecidos. Quando os ninhos ficaram prontos, Mincino foi o primeiro a experimentar um. Ele rastejou para dentro do ninho aconchegante, e sua cauda queimada, agora sem pelos devidos ao fogo, pousou confortavelmente sobre o cobertor macio. O calor e a maciez fizeram Mincino suspirar de satisfação.
O ninho era ainda melhor do que a árvore oca onde ele havia vivido. Minccino já conseguia imaginar como seria maravilhoso ficar aconchegado naquela casinha durante o inverno, principalmente quando a neve caía lá fora. Ao ver a expressão satisfeita de Minccino, Naoki sorriu. Se você gostar, posso construir outra para você assim que a Montanha dos Fundos estiver restaurada. Os olhos de Minccino brilharam de surpresa e felicidade. Tudo bem, divirta-se se instalando. Vou dar uma olhada nos outros, disse Naoki andando pelo pomar. Pokémon como Vatreu, Tandemaus, Slacotr, Smeargle, Cricketune e Froomish pareciam igualmente satisfeitos com seus novos lares, cada um expressando gratidão pelo abrigo que Naoki havia fornecido. Naoki sorriu com a apreciação deles, mas não disse muita coisa. Apenas garantiu que poderiam ficar ali e descansar sem preocupações. Em seguida, ele voltou sua atenção para Bellibolt. Devido ao seu tamanho, Bellibolt não era adequado para uma das cabanas de madeira. Em vez disso, Naoki o conduziu até a caverna subterrânea onde Nakustaki e Diglett viviam. A caverna tinha um lago subterrâneo, e sua localização o mantinha aquecido durante todo o inverno, tornando o lugar perfeito para Bellibolt ficar. Depois que todos os Pokémon estavam acomodados, Naoki finalmente teve algum tempo livre. Ele estava parado no pasto quando de repente se lembrou de Tinkatuf, que ainda descansava na casa. Rapidamente voltou para verificar o pequeno Pokémon ferreiro, esperando que ele tivesse recuperado um pouco de sua força. Capítulo 223, Recrutamento Geeta. A luz da lareira tremeluzia no quarto enquanto o pequeno Tinkatuf jazia sobre uma almofada quadrada. As chamas dançantes na lareira projetavam longas sombras nas paredes, fazendo-as tremular no ritmo das chamas. O pequeno Tinkatuf sentiu como se estivesse sonhando. No sonho, um incêndio havia começado na floresta, e as chamas eram como as garras de um monstro, se aproximando constantemente. O fogo violento queimou tudo, transformando sua casa em um purgatório de pesadelo em um instante. Ele viu outros Pokémon sendo consumidos pelas chamas, e mais começaram a fugir. Tinkatuf se juntou à debandada de Pokémon, correndo com o vento uivando em seus ouvidos e o calor das chamas perseguindo. A temperatura ao redor aumentava cada vez mais, como se as chamas estivessem prestes a engoli-lo completamente. Tinkatuf soltou um grito de medo e de repente acordou assustado. O fogo que tudo consumia havia desaparecido, assim como os Pokémon em fuga. Em vez disso, Tinkatuf se viu em um lugar desconhecido. Ainda havia um traço de medo em seu rosto enquanto ele ofegava, como alguém que escapou por pouco de se afogar. Nesse momento, uma voz surgiu do lado dele. Você está acordado? Tinkatuf se virou e viu um humano. As memórias voltaram à tona, e Tinkatuf se lembrou de tudo. Eles escaparam do fogo e foram salvos pelo humano que estava diante dele. Mas e os outros Pokémon que escaparam com ele? O pânico se instalou quando Tinkatuf olhou ao redor da sala, procurando por seus companheiros. Ao ver seus movimentos, Naoki entendeu o que o preocupava. Se você estiver procurando por Minccino, poderá encontrá-los lá fora, no pomar, disse Naoki com um sorriso gentil. Ao ouvir isso, Tinkatuf tentou se levantar e sair. Lembrou-se de como Minccino havia parado para salvá-lo das chamas e como a cauda do pobre Pokémon havia sido queimada no processo. Naoki não impediu Tinkatuf. Após o descanso, ele havia recuperado grande parte de sua força e não parecia mais tão fraco quanto antes. Ele seguiu Tinkatuf para fora, e juntos encontraram Minccino escondido em segurança no pomar. Tinkatuf deu um suspiro de alívio. Você está muito melhor agora, disse Naoki, mas ainda precisa descansar. Fique aqui no meu rancho por enquanto. Depois do inverno, ajudarei a reconstruir sua casa, e você poderá voltar para as montanhas e florestas. Naoki explicou que a Liga Paldia também enviaria pessoas para ajudar a restaurar a ecologia da área. Assim que a floresta se recuperasse, os Pokémon resgatados seriam soltos de volta na natureza para viverem em seus lares novamente. Ao ouvir isso, Tinkatuf pareceu relaxar um pouco mais. Ele se virou para Naoki e murmurou baixinho. Uó, uó. Naoki sorriu. Até fiz um ninhozinho para você. Gostaria de experimentar? Pode ficar com os outros. Embora seguro, o coração de Tinkatuf não havia se recuperado totalmente da provação. Ele abaixou a cabeça e sussurrou baixinho. Uá. Ao ver o pequeno e frágil Tinkatuf, Naoki achou difícil conectar esse Pokémon tímido com o temível Mestre da Forja de Paldia, descrito na Pokédex. O Mestre da Forja se refere à sua evolução final, Tinkaton, um Pokémon conhecido não apenas por sua inteligência, mas também por sua bravura. Apesar de sua aparência pequena e fofa, disse que Tinkaton empunha um martelo gigante, forte o suficiente para esmagar Cetelix. Naoki guiou gentilmente Tinkatuf até a cabana de madeira que ele havia preparado para ela. O pequeno Tinkatuf olhou para Naoki e então entrou na cabana aconchegante sob seu olhar encorajador. Naoki sorriu enquanto observava. Finalmente, todos os Pokémon feridos encontraram um lugar seguro para descansar. Ainda não estava escuro, e os Pokémon não estavam mais em seus ninhos. Estavam espalhados pelo pomar, todos com humor sombrio. Naoki entendeu isso. Afinal, o que tinha acontecido recentemente era traumático, e era normal que eles levassem um tempo para se adaptar. Ele reuniu os Pokémon e disse gentilmente, vocês podem colher qualquer fruta das árvores deste pomar e comê-la. Se quiserem passear por aí, sintam-se à vontade para encontrar palmote ou alcremie. O período de amadurecimento das frutas nas árvores era muito mais curto do que o das frutas comuns. Essas frutas seriam mais do que suficientes para sustentar os Pokémon durante o inverno. O grupo de Pokémon concordou com a cabeça, indicando que entendiam. Antes que Naoki percebesse, já eram 5 horas da noite. Zack chegou em seu caminhão para coletar as mercadorias do dia. Ele claramente tinha ouvido falar sobre o incêndio florestal nas colinas. Isso é tão trágico, Zack suspirou pesadamente. Sim, respondeu Naoki, pensando nos Pokémon que perderam a vida no incêndio. Vai levar muito tempo para o ecossistema se recuperar, e esses Pokémon foram profundamente feridos, tanto física quanto emocionalmente.
Tudo o que podemos fazer é ajudá-los a superar esse momento difícil, acrescentou Zack, igualmente triste com a situação. Tudo vai ficar bem, disse Naoki, tentando oferecer um vislumbre de esperança. Zack sorriu diante do otimismo dele. Você tem razão. Se todos trabalharmos juntos, com certeza vamos superar isso. Ele entregou a Naoki o pagamento pelo leite do dia, acenou em despedida e saiu do rancho. Depois de se despedir de Zack, Naoki sentiu uma onda de exaustão tomar conta dele. Desde o início da manhã até agora ele não havia parado um momento para descansar. Depois de ajudar a apagar o fogo, ele imediatamente levou os Pokémon do rancho para verificar a montanha dos fundos e depois voltou para construir as cabanas de madeira para os Pokémon resgatados. Naoki bocejou. Embora estivesse incrivelmente cansado, ele se esforçou e começou a preparar o jantar com a ajuda do irmão mais novo, Indeedee. Depois do jantar, Naoki foi encher os coxos para as Gogoats e Milton e então levou as galinhas de volta para o galinheiro para passar a noite. Os irmãos Indeedee também estavam visivelmente cansados. Vendo o cansaço de todos, Naoki decidiu pendurar uma placa de fechado na taverna, para que os irmãos pudessem ter um merecido descanso. Naquela noite, as luzes do rancho foram apagadas cedo, e Naoki, junto com todos os Pokémon, rapidamente caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, um novo dia começou. O clima estava agradável, e a temperatura, que havia caído no dia anterior, havia subido um pouco. De manhã cedo, Naoki começou a cortar a grama com um cortador de grama, preparando-se para coletar grama fresca para fazer novos pratos de grama para as Gogoats. Vale a pena mencionar que para garantir que seus Gogoats pudessem desfrutar de bolinhos de grama fresca durante o inverno, Naoki encheu um galpão de armazenamento inteiro com grama fresca. Toda essa grama havia sido cuidadosamente preservada, selada em gelo cristalino e armazenada na câmara de gelo de Glaceon. Dessa forma, sempre que necessário, Naoki poderia retirar um bloco, deixá-lo descongelar e preparar bolinhos de grama verde. Enquanto Naoki estava ocupado trabalhando no pasto, um novo visitante chegou ao rancho. Geeta, a principal campeã da Liga Paldea, estava na estrada, olhando para o movimentado rancho à sua frente. Este é o treinador campeão que Jenny mencionou? Geeta murmurou para si mesma. Assim que ela entrou no rancho, 3 dragonites surgiram acima dela, cada um carregando uma pequena sacola de entrega. Geeta ergueu os olhos com uma expressão de surpresa. Será que este fazendeiro é um treinador de nível campeão, especializado em tipos dragão? Ela seguiu a rota de voo dos dragonites e percebeu que eles estavam indo em direção à cidade. Jenny havia mencionado alguns rumores sobre este rancho na noite anterior. Ao ver os dragonites agora, Geeta pensou que eles deviam ser os Pokémon de entrega aos quais Jenny se referia. Que luxo, comentou Geeta suavemente. Mas Dragonite certamente é perfeito para o trabalho. Ela presumiu que esses dragonites estavam entre os principais Pokémon do dono do rancho. Entretanto, quando Geeta virou o olhar, ela avistou outro Pokémon se espreguiçando preguiçosamente na grama não muito longe. Era uma criatura alta e majestosa com um corpo de escamas escarlates, uma juba de penas vibrantes e impressionantes olhos dourados. Sentindo sua presença, o Pokémon abriu as pálpebras e olhou nos olhos de Geeta. Por um momento Geeta ficou paralisada no lugar. Esse é o Pokémon Paradoxo que os professores Sada e Turo estavam estudando? Aquele conhecido como Rei Alado, registrado no Tomo Escarlate. Como líder da Liga Paldea, Geeta estava bem ciente da existência da Área Zero e do enigmático Pokémon Paradoxo que havia ali. O acesso à Área Zero era restrito. Qualquer pessoa que desejasse entrar tinha que se inscrever na Liga e receber a aprovação da própria Geeta. Não, Koraidon não deveria estar aqui, ela sussurrou, instintivamente negando a visão diante dela. Ela sabia que apenas 2 desses poderosos e imprevisíveis Pokémon Paradoxo haviam sido invocados fora da Área Zero. Se Koraidon estava aqui, o que restou no coração do laboratório mais profundo da Área Zero? Mas o olhar que Koraidon lhe lançou era impossível de ignorar. Mesmo que ela achasse difícil de acreditar, a criatura parada diante dela não era uma ilusão. Era real. Então, quem era esse misterioso fazendeiro? Como ele conseguiu fazer amizade e treinar um Pokémon tão imprevisível e indomável como Koraidon? Naquele momento, Naoki recebeu uma mensagem de Butterfree, alertando de que alguém havia entrado no rancho. Ele largou as ferramentas e se aproximou. À distância viu Geeta, vestida com seu característico uniforme de campeã, preto e azul, encarando Koraidon com um olhar de espanto. Naoki ergueu as sobrancelhas e deu um passo à frente para cumprimentá-la. Campeã Geeta? Geeta acordou de seus pensamentos e se virou para Naoki, estudando seu rosto. Já nos conhecemos em algum lugar antes? Ela perguntou educadamente, franzindo levemente a testa. Naoki fez uma pausa, pensando cuidadosamente. Com sua pele mais escura, físico mais forte e novo penteado, não era de se admirar que ela não o reconhecesse de imediato. Sim, explicou ele. Durante a visita do gigante Dragonite à região de Paldea, os olhos de Geeta se arregalaram em reconhecimento. É você? Naoki assentiu levemente. Sou eu. Não é de se admirar, murmurou Geeta com a voz cheia de realização. Não é de se admirar que você tenha conseguido comandar aquele Dragonite gigante. Faz sentido agora. Você deve ser um treinador de nível campeão. Naoki piscou, atordoado. Campeão? Que campeão? Geeta pareceu confusa. Não foi você quem ajudou a apagar o incêndio ontem? O treinador do Dragonite? Naoki coçou a cabeça, confuso. Quer dizer, sim, eu ajudei, mas sou só um fazendeiro. Por um momento Geeta pareceu surpresa, mas então ela sorriu como se tudo de repente fizesse sentido. Naoki, o que exatamente você entende? Geeta se endireitou e voltou ao trabalho. Senhor Naoki, independentemente do seu título, quero expressar a gratidão da Liga Paldea.
Em nome da Liga, gostaria de lhe oferecer um favor. Seja dinheiro, um Pokémon ou até mesmo uma posição na Liga, faremos o possível para atender ao seu pedido. Ela acrescentou com um toque de entusiasmo. Eu adoraria recrutá-lo pessoalmente, talvez como líder de ginásio. Naoki riu baixinho, sentindo-se lisonjeado e um pouco exasperado. Um líder de ginásio? Sério? Ele não conseguiu evitar balançar a cabeça. Acho que passo. Gosto demais de administrar o rancho para virar um escravo corporativo, como alguns dos meus amigos. Geeta deu um suspiro de pesar, mas continuou, esperançosa. Tem certeza? A Liga oferece uma remuneração generosa, e você ainda pode administrar o rancho enquanto cumpre suas obrigações. Muitos treinadores têm dupla função. Não é tão complicado quanto parece. Naoki lhe deu um sorriso educado. Agradeço muito a oferta, mas esses Pokémon dependem de mim. Eu não poderia deixá-los. Geeta olhou para o grupo de Pokémon reunido ao redor de Naoki, parecendo desleixados e satisfeitos com a presença dele. Ela suspirou. Eu entendo. Mas se mudar de ideia, não hesite em me contatar. Ela sorriu calorosamente. Dito isso, as 2 primeiras ofertas ainda estão de pé. Por favor, considere isso um pequeno sinal da nossa gratidão, e bem merecido, também. Naoki hesitou. Não sabia bem o que dizer. Dinheiro não era algo de que ele precisava desesperadamente naquele momento. Mas a menção de Pokémon o fez pensar, sua mente vagou para a afetuosa família Eevee e o leal Gravlit que ele sempre admirou. Ele começou a refletir profundamente. O que escolher? Vendo que Naoki ainda hesitava, Geeta sorriu calorosamente. Pode pensar no assunto com calma. Nossa gratidão não vai a lugar nenhum. Quando você se decidir, é só me avisar. Naoki assentiu, agradecendo o tempo para considerar suas opções. Em sua mente, ele pensou na possibilidade de encontrar um Eevee em uma cidade próxima ou até mesmo se arriscar com um Gravlit na natureza. A ideia de finalmente ter um desses Pokémon o deixou um pouco tonto. Cumpridas as formalidades, o olhar de Geeta voltou-se para Koraidon. A curiosidade brilhou em seus olhos quando ela perguntou: esse é o seu Pokémon? Naoki olhou para Koraidon, que o encarou com curiosidade, e depois voltou a olhar para Geeta. Pensamentos fervilhavam em sua mente. Ele sabia que o acesso à Área Zero, a misteriosa cratera administrada pela Liga Paldea, era severamente restrito. Qualquer forasteiro que desejasse explorá-la precisava obter permissão da Liga. Os professores Sada e Turo haviam estabelecido observatórios e institutos de pesquisa dentro da cratera, o que só era possível com o apoio da Liga. Como campeão-chefe da Liga Paldea, Geeta já deve estar ciente dos Pokémon Paradoxo, pensou Naoki. Após um breve momento de contemplação, Naoki decidiu contar a verdade. Sim, este é Koraidon. O Dr. Sada o nomeou. Ele apareceu no meu rancho há cerca de 8 meses. O Dr. Sada me confiou seus cuidados, esperando que eu pudesse descobrir mais informações ecológicas por meio das minhas observações. Capítulo 224. Geeta quer participar do julgamento da grama verde. Entendo. Geeta assentiu em compreensão. Embora a Liga Paldea soubesse que o Dr. Sada e o Dr. Turo estavam conduzindo pesquisas na Área Zero, eles estavam cientes apenas dos detalhes mais amplos, não de todos os aspectos dos experimentos. Recentemente, o Dr. Sada e o Dr. Turo desenvolveram a terastalização, que adicionou uma dinâmica fascinante às batalhas Pokémon. A Liga Paldea estava promovendo a terastalização em toda a região, começando com os líderes de ginásio alocados em várias cidades. Enquanto Geeta observava Koraidon, sua mente vagou de volta à cena de Dragonite invocando uma tempestade e as Gogoats espalhando o terreno gramado pela floresta da montanha. Sua curiosidade sobre o rancho aumentou. Se não for muito incômodo, posso ver os 3 Gogoats? Perguntou Geeta. Claro, respondeu Naoki com um sorriso caloroso. Por aqui, por favor. Enquanto caminhavam, Geeta observava os arredores bem cuidados. Os campos férteis e a grama bem aparada eram sinais claros de cuidado meticuloso. Pokémon vagavam livremente, aproveitando o tempo no pasto. Geeta observou os Pokémon em silêncio, anotando mentalmente seus nomes. Glaceon, Nakustak, Butterfree, Combee e Miltank. Naoki, percebendo o interesse dela, diminuiu o passo e começou a explicar. A maioria desses Pokémon se reuniu aqui ao longo do tempo. O Nakustak pode produzir sal grosso. O Combee coleta néctar para fazer mel doce. E o Miltank nos fornece leite fresco e delicioso. Geeta, intrigada, assentiu pensativamente. Entendo. Então, o rancho não só nutre Pokémon, como também contribui para o suprimento de alimentos da região. Ela refletiu sobre como outras fazendas em Paldea desempenharam um papel crucial no apoio às comunidades locais com seus produtos e leite. Quando Geeta estava prestes a dizer algo, um flash vermelho chamou sua atenção. Para sua surpresa, Palmot, vestindo uma pequena capa vermelha, voou em direção a Naoki, segurando um ovo coberto de lama. Assustada, Geeta piscou. Aquele Palmot acabou de voar. Chovera no dia anterior, e uma das galinhas botaram um ovo lá fora, agora coberto de lama. Palmot o descobrira durante sua patrulha pelo galinheiro e o presenteara orgulhosamente a Naoki. Palmot, Naoki sorriu com conhecimento de causa. Entendo, você encontrou um ovo. Por que não o leva para o Indeedee? Farei um bolo de ovo para você mais tarde. Palmot, ao ouvir a menção do bolo de ovo, Palmot se animou, pegou o ovo alegremente e saiu voando. Enquanto Palmot desaparecia na casa, o olhar de Geeta o seguiu com espanto. Aquele Palmot, é realmente seu Pokémon? Ela perguntou curiosamente. Naoki riu baixinho. Sim, é. E como você conseguiu ensiná-lo a voar? Naoki coçou a cabeça momentaneamente sem saber como responder. Finalmente, olhou para ela com sinceridade e disse. Você acreditaria se eu dissesse que ele tem um talento especial? Geeta piscou antes de sorrir, visivelmente entretida. Um talento secreto, hein? Eu respeito isso. Vamos em frente. Eu adoraria conhecer esses Gogoats. Aliviado, Naoki não pôde deixar de admirar o tato e a inteligência emocional de Geeta.
Naoki guiou Jeeta em direção ao curral. Naquele momento, as Gogoats estavam reunidas ao redor do comedouro, mastigando ansiosamente as bolas de grama que havia lá dentro. Jeeta olhou para as 3 robustas Gogoats e assentiu em aprovação. Vocês os criaram muito bem. Naoki, olhando para as Gogoats, pensou consigo mesmo. Isso é porque elas queimam toda essa energia comendo tantos bolinhos de grama verde. Jeeta riu baixinho. Joy mencionou que esses Gogoats tinham tanta energia que precisavam liberá-la todas as manhãs correndo pelo pasto. É isso mesmo? Naoki assentiu. Sim. Todos os dias, como um relógio, eles pulavam e se exibiam. Fiquei um pouco preocupado, então liguei para a senhorita Joy para saber como eles estavam. Os olhos de Jeeta brilharam de divertimento. Então, eles estavam dançando disco na grama? A imagem de Gogoats dançando em alegria sincronizada a fez rir baixinho. Naoki sorriu. Praticamente. A senhorita Joy fez um check-up completo, mas não havia nada de errado. Eles só tinham energia demais. É também por isso que comem e dormem sem parar, queimam energia, recarregam as energias e depois fazem tudo de novo. Mas naquela época, eu não tinha uma solução adequada para lidar com toda aquela energia. Então tive a ideia de um evento de batalha, o teste de grama verde, aqui mesmo no rancho. Isso lhes dava uma maneira de gastar energia enquanto desafiavam os treinadores que passavam. Jeeta se inclinou ligeiramente intrigada. O que aconteceu depois que você começou o julgamento? Naoki sorriu e continuou. Finalmente encontrei uma maneira melhor. Em vez de apenas batalhas, deixei as Gogoats canalizarem sua energia para a manutenção das plantações no pasto. Sua aura herbácea ajuda as plantas a crescerem fortes e saudáveis. Funcionou perfeitamente, uma vitória para todos. Jeeta sentiu impressionada. A lembrança dos campos verdejantes do dia anterior surgiu em sua mente, campos que se estendiam pelas montanhas como um mar ondulante de grama exuberante, com cada folha balançando suavemente ao vento. Um teste ainda por cima? Parece incrível, refletiu Jeeta, imaginando as Gogoats em ação contra treinadores. Você pode me contar mais sobre esse teste de grama verde? Ela perguntou, curiosa. Naoki hesitou por um momento pensando em suas intenções. Percebendo sua hesitação, Jeeta deu um sorriso tranquilizador. Estou curiosa para ver que tipo de desafio é esse. Após uma breve pausa, Naoki cedeu e explicou. O teste é dividido em 3 rodadas. Na primeira, os treinadores enfrentam um único Gogoat. Se passarem, avançam para a segunda rodada, onde enfrentam 2 Gogoats de uma só vez. A terceira e última rodada os coloca contra os 3 Gogoats ao mesmo tempo. E se um treinador passar nas 3 rodadas, acrescentou Naoki com um sorriso brincalhão, eu preparo uma refeição especial para ele. Uma recompensa vinda diretamente da cozinha do rancho. Os olhos de Jeeta brilharam com interesse genuíno. Eu adoraria experimentar. Naoki suspirou, sentindo-se um pouco confuso. Certo, vamos tentar. Nesse ponto, Jeeta, agora atuando como a principal campeã de pau-dia, parecia menos formal e mais relaxada do que seu comportamento habitual e sereno. Tanto sua personalidade quanto sua aparência ainda estavam em evolução, revelando vislumbres de seu eu mais refinado, visto em batalhas oficiais. Para se preparar, Naoki chamou 3 de seus Gogoats. Ele também pediu aos Indeedens que trouxessem alguns lanches para ajudar a restaurar a energia dos Pokémon após a partida e, em seguida, conduziu Jeeta até o modesto campo de treinamento do rancho. Com um movimento rápido, Jeeta tirou uma Pokébola do cinto. Uma explosão de luz branca revelou um robusto Gogoat, imponente à sua frente. Este é o meu Gogoat, declarou Jeeta. Eu mesmo criei. Vamos ver como ele se sai em comparação ao seu. Naoki piscou, um pouco sobrecarregado. Espere um segundo. Jeeta arqueou uma sobrancelha. Qual é o problema? Naoki apontou para seu Gogoat e perguntou. Ele tem a habilidade de sugar seiva? Se sim, talvez esse não seja o tipo de batalha que deveríamos ter. Ambos os treinadores conheciam a habilidade. O sugador de seiva permite que um Pokémon absorva golpes do tipo planta, aumentando seu ataque sem sofrer dano. Se ambos as Gogoats compartilhassem essa característica, a batalha poderia se tornar menos um duelo e mais uma rotina de comédia, como se tivessem entrado em uma aula de dança em vez de um campo de batalha. Jeeta parou por um momento e assentiu, percebendo. Você tem razão. Foi um descuido meu. Deixe-me trocar de Pokémon. Ela devolveu o Gogoat à Pokébola e tirou outra. Naoki observou com curiosidade, imaginando qual Pokémon ela poderia invocar em seguida. A luz branca irrompeu, revelando um Kingambi de aparência formidável, um Pokémon dos tipos Aço e Sombrio, conhecido por seu comportamento guerreiro, evoluído de Bisharp. Seu olhar penetrante exalava confiança e autoridade, condizentes com um Pokémon destinado a liderar. Jeeta deu um sorriso irônico. Kingambi está ansioso para testar seu Gogoat. Você está pronto? Naoki assentiu, sinalizando para um de seus Gogoats se aproximar. Os 2 Gogoats restantes ficaram de lado, observando calmamente a situação, como se já tivessem passado por provações semelhantes antes. Jeeta hesitou, olhando para Naoki com leve confusão. Você não vai dar nenhuma ordem? Naoki deu de ombros casualmente. Não, meus Gogoats sabem o que fazer. Eles podem lidar com isso sozinhos. Jeeta piscou. Essa não é bem a batalha que eu esperava. Jeeta deu um passo para trás e deu um sorriso brincalhão. Esqueça. Se o seu Gogoat não precisa de ordens, eu também não darei ordens ao Kingambi. O que é justo é justo. Ela estreitou os olhos, estudando Naoki com curiosidade. Vamos ver que tipo de talento você tem. Kingambi, lute sozinho. Kingambi assentiu solenemente, assumindo uma postura de batalha. Suas longas lâminas brilhavam sob a luz do sol, totalmente focadas no Gogoat à sua frente.
A batalha começa. Gogoat avançou com uma energia verde majestosa rodopiando sob seus cascos enquanto invocava um vibrante terreno gramado. A grama exuberante se espalhou rapidamente pelo campo, restaurando a resistência de Gogoat e enchendo o ar com o aroma da vegetação fresca. De repente, vinhas grossas e serpentinas irromperam do corpo de Gogoat, não era um chicote de videira qualquer. Os tentáculos eram enormes, como as raízes retorcidas de árvores centenárias, chicoteando o ar em direção a Kingambi com uma força avassaladora. Os instintos aguçados de Jeeta entraram em ação. Esse não é um chicote de vinha comum. Você não pode tratar esse Gogoat como qualquer Pokémon. Kingambi permaneceu calmo e sereno, avaliando o ataque iminente com uma precisão glacial. Suas lâminas brilharam intensamente enquanto ele rapidamente erguia o braço. Corte! Com um movimento fluido, a lâmina de Kingambi atravessou a videira espessa, cortando-a em duas. As metades decepadas caíram no chão, espalhando poeira no ar. Nenhum dos lados cedeu a vantagem. Mais videiras enormes avançaram em direção a Kingambi, cortando o ar como serpentes enroscadas. Mas Kingambi, imóvel, saltou para frente, cortando o ataque com golpes rápidos e calculados. Cada golpe de Kingambi era preciso e elegante, como um cavaleiro brandindo sua espada em perfeita harmonia. As videiras tentavam se contorcer e prendê-lo, mas o brilho afiado das lâminas de Kingambi a separava sem esforço. Por um breve momento, Gogoat hesitou, assustado pela precisão implacável dos contra-ataques de Kingambi. Aproveitando a oportunidade, Kingambi avançou, rompendo a parede de videiras. Seu braço em forma de lâmina brilhou à luz do sol enquanto descia em um golpe decisivo. Gogoat cambaleou, derrubado no chão pelo golpe poderoso. Naoki cerrou os punhos, a preocupação transparecendo em seu rosto. Gogoat é forte, mas Kingambi tem muito mais experiência em batalha. Isso não vai ser fácil. Kingambi ficou parado, seu olhar frio fixo em Gogoat, como se esperasse o fim da batalha. Nós vamos perder, Naoki murmurou, sentindo uma sensação de pavor se apoderar de si. É o fim do julgamento da grama verde? Quando a esperança parecia diminuir, algo extraordinário começou a acontecer. O terreno gramado pulsava com energia renovada, fluindo para Gogoat como um rio de vida. O olhar de Kingambi mudou bruscamente, sentindo a mudança repentina no ar. O vibrante campo gramado cintilava, enviando ondas de energia curativa para Gogoat. Lentamente, o Pokémon se levantou, brilhando com um vigor renovado. Seus chifres curvos brilhavam com energia, tornando-se mais afiados e radiantes de poder. Gogoat abaixou o corpo ligeiramente e então se lançou para frente como uma flecha disparada de um arco. Num clarão de luz branca, fechou a distância em um instante. Em algum momento durante sua investida, uma enorme folha de grama brilhando com energia esmeralda apareceu em sua boca. Antes que alguém pudesse reagir, a lâmina brilhante da folha atingiu Kingambi em cheio. O impacto foi tão forte que a forma robusta de Kingambi foi lançada para trás, lançando-o pelo ar. O golpe o fez soltar involuntariamente um grunhido de dor, e um leve som gorgolejante escapou de sua garganta. Por um breve momento, tudo pareceu parar. Naoki, atordoado, rapidamente voltou à realidade. Foi a mesma combinação, diminuir a diferença com um golpe aéreo e atacar com a lâmina de grama no momento perfeito. Será que o Gogoat realmente derrotou um Pokémon de nível campeão? O pensamento atingiu Naoki, deixando-o sem palavras. Ele não era o único incrédulo. Jeeta ficou paralisada, com os olhos arregalados de choque. A situação mudará em um instante, e Kingambi, um de seus Pokémon mais confiáveis, havia caído. Seu olhar se fixou no Gogoat, repetindo a cena de seu ataque rápido e preciso, a enorme folha de grama cortando com tanta elegância e força. Que tipo de movimento é esse? Um ponto de interrogação apareceu na cabeça de Jeeta. Capítulo 225. Oferta. Apesar de ter sido atingido por seu Gogoat, Kingambi, conhecido por sua estatura imponente e aguçados instintos de combate, não sucumbiu facilmente. Ele cambaleou, mas se manteve firme, fixando seu olhar penetrante no Pokémon Cabra. Com um baque deliberado, Kingambi ajoelhou-se no campo de batalha gramado, sua lâmina de aço brilhando na luz. Naoki piscou surpreso. Seu Gogoat inclinou a cabeça, com uma expressão confusa e boba. O que está acontecendo? Kingambi está se rendendo? Não, o coração de Naoki disparou. Isso não é uma rendição, é uma armadilha. Essa é a estratégia característica de Kingambi, fenda da reverência, pensou Naoki em pânico. Kingambi estava induzindo o Gogoat a uma falsa sensação de segurança, apenas para atacar no momento em que ele baixasse a guarda. Mas Naoki sabia que não podia interferir. Aquela era a batalha de Gogoat. De repente, o ar se moveu. O brilho de malícia na lâmina de Kingambi se intensificou. Com a velocidade da luz, o enorme Pokémon entrou em ação, sua lâmina de aço cortando para baixo em um arco calculado. Golpe! O som do golpe reverberou pelo campo. Gogoat soltou um grito de dor. Baia! Naoki cerrou os punhos quando Gogoat cambaleou para trás, ferido, mas determinado. Kingambi ergueu-se em toda a sua altura, seu corpo brilhando fracamente enquanto se preparava para desferir o golpe final, na esperança de encerrar a luta antes que o terreno gramado pudesse curar Gogoat. Chega! Parem! Uma voz de comando soou. Era Jeeta. Kingambi congelou instantaneamente, embainhando a lâmina com um clique metálico. Recuou e ficou ao lado de Jeeta, com uma expressão indecifrável. A pulsação do terreno gramado aumentou novamente, envolvendo Gogoat em energia cálida, restaurando suas forças. Gogoat se livrou da dor e bateu o casco, encarando Kingambi com ferocidade. Ele bufou, cheio de desafio.
Os outros dois Gogoats de Naoki avançaram, formando uma linha protetora ao lado do amigo, encarando Kingambi com suas melhores tentativas de olhares intimidadores, embora suas expressões parecessem mais fofas do que ameaçadoras. Jetta riu baixinho. Esses Gogoats são destemidos, disse ela com um toque de diversão na voz. Desculpe pelas táticas do Kingambi, ele é meio trapaceiro. Naoki suspirou, aproximando-se de seu Gogoat. Está tudo bem, tranquilizou-os, dando um tapinha na cabeça de cada um. Kingambi não estava sendo malvado, é só o jeito dele lutar. Vocês nunca tinham visto esse movimento antes, mas agora sabem o que fazer da próxima vez, né? Os olhos do líder Gogoat brilharam de compreensão. Ele assentiu com determinação. Bé, Naoki sorriu. Boas crianças. Chega por hoje. Que tal uns bolinhos de capim verde? Ao ouvir a menção de sua guloseima favorita, o Gogoat se animou. Sem pensar duas vezes, eles dispararam em direção ao rancho, deixando Kingambi para trás, com a mente totalmente focada nos petiscos. Naoki balançou a cabeça divertido e se virou para Jetta. Eles são fortes, observou Jetta pensativamente, mas não parecem ter muita experiência em batalha. Naoki assentiu. Eles passaram a maior parte do tempo no rancho. Já travaram algumas batalhas, mas, sinceramente, eles se importam mais com o pasto do que com a luta. Jetta sorriu. Isso faz sentido. Naoki olhou para os outros Pokémon que estavam ali perto. Se estamos falando de batalhas sérias, meu Dragonite e meu Palmote estão mais à altura. Jetta assentiu, observando o brincalhão Gogoat desaparecer na distância. Mesmo assim, aquele ali parece ter um talento natural para movimentos de batalha. Como um campeão com vasta experiência em batalha, Jetta observou a maneira como o Gogoat de Naoki usava cada movimento do tipo planta. Era único, como se cada movimento tivesse sido aprimorado além de seus limites normais. O terreno gramado que ele invocava não só cobria uma área maior, como também parecia restaurar muito mais saúde do que o normal. E quando usava chicote de vinha, as videiras eram grossas e intimidantes, muito mais fortes do que a versão normal. Mas o movimento final realmente se destacou. A imagem mental de Gogoat segurando uma grande folha de grama na boca passou pela mente de Jetta, fazendo-a perguntar surpresa. Que movimento foi esse? Lâmina de folha, respondeu Naoki casualmente. Jetta piscou, incrédula. Lâmina de folha? Naoki percebeu a reação dela e deu um pequeno sorriso. Ainda é a lâmina de folha em essência, apenas uma maneira diferente de usá-la. Um método diferente? Murmurou Jetta, pensativa, processando a ideia. Depois de um momento, sua expressão se suavizou com a compreensão. Entendi. Satisfeita, ela voltou à sua calma habitual, com um brilho de admiração no olhar. A força do seu Gogoat é realmente impressionante. Seus movimentos são poderosos e elegantes. Parece que a região de Paldia ganhou um novo treinador extraordinário. Ela sorriu calorosamente. Cada treinador Pokémon é um tesouro para a região de Paldia. Naoki, bem-vindo de volta a Paldia. Naoki. Por um momento ele ficou sem palavras. Mas então ele riu baixinho. Se ela diz que é verdade, quem sou eu para discordar? Então perguntou Naoki, você quer continuar o desafio? Jetta balançou a cabeça com um sorriso gentil. Não, acho que vamos parar por aqui. Não seria justo com o seu Gogoat, mas se ele ganhar mais experiência de batalha um dia, eu adoraria enfrentá-lo novamente. Naoki assentiu. Parece bom. Jetta assentiu satisfeita. Então vamos encerrar o dia. Antes de partir, ela entregou seus dados de contato a Naoki. E lembre-se, a região de Paldia lhe concederá um desejo dentro do razoável. Considere isso uma recompensa por treinadores heróicos. Ela fez uma pausa com os olhos brilhando. Além disso, se você tiver interesse em trabalhar com a Liga Paldia, é só entrar em contato. Terei prazer em ajudar você a encontrar uma boa posição. Estava claro que ela não havia desistido de recrutar Naoki. Enquanto Jetta se afastava, Naoki olhou para o número que ela havia lhe dado e murmurou para si mesmo. Sério, naquela noite Naoki estava em casa, alegremente preparando bolinhos e bolos de capim, quando seu videofone tocou. Ele atendeu a chamada, e o rosto amigável do Dr. Sada apareceu na tela. Boa noite, Naoki. Dr. Sada o cumprimentou com um sorriso caloroso. Boa noite, doutor, respondeu Naoki. Koraidon tem se saído bem ultimamente. Ao ouvir isso, o Dr. Sada pareceu agradavelmente surpreso, e seu sorriso se iluminou ainda mais. Estou tão feliz em saber que Koraidon está se adaptando bem a você. Mas não é por isso que estou ligando. Naoki inclinou a cabeça confuso. O que está acontecendo? Bem, começou o Dr. Sada, Jetta entrou em contato conosco hoje mais cedo. Ela tinha muitas coisas boas a dizer sobre você. Naoki ergueu uma sobrancelha. Sério? Sim. Ela nos contou sobre a sua força como treinadora. O Dr. Sada sorriu com conhecimento de causa. Parece que você se tornou um ótimo treinador, Naoki. Naoki coçou a nuca, sentindo-se um pouco envergonhado pelo elogio. O Dr. Sada continuou. Na verdade, eu queria lhe oferecer uma chance de visitar a Área Zero. Área Zero? Naoki ecoou, assustado. Sim, confirmou o Dr. Sada. Precisamos realizar um exame físico em Koraidon, e você pode aproveitar a oportunidade para explorar a área. Normalmente você precisaria da aprovação da Liga Paldia para participar, mas considerando suas habilidades, e o fato de ter ajudado a evitar aquele incêndio, agora pode ser o momento perfeito para se candidatar. Ela fez uma breve pausa antes de acrescentar. Só fique atento, a Área Zero é enorme. Leva tempo para navegar, então você precisa se preparar com bastante antecedência. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 226. Sonhos paradoxos. O espaço dentro da área 0 é enorme e o terreno é complexo, explicou o Dr. Sada. Embora haja um posto de observação lá embaixo, ele só tem uma cama básica para descanso. Você precisará trazer roupas extras e comida suficiente. Ela continuou com um leve sorriso. A área onde estamos posicionados fica no fundo da cratera. Embora você possa montar em Koraidon e cair direto de cima, eu não recomendaria. Naoki inclinou a cabeça curioso. Por que não? Porque há muitos Pokémon agressivos ao longo do caminho, e eles vêm da mesma linha temporal que Koraidon, alertou o Dr. Sada. Nós os chamamos de Pokémon Paradoxo. Ao ouvir isso, o coração de Naoki disparou. Pokémon Paradoxo. Ele pensou nos nomes que ouvirá: Great Tooth, Screentail, Roaring Brute Bonnet e Iron Thorns. Pokémon Paradoxo. Naoki repetiu em voz alta tentando confirmar. O Dr. Sada sentiu. São Pokémon de linhas do tempo alternativas. Para simplificar, alguns são formas antigas de Pokémon conhecidos, enquanto outros são versões futurísticas deles. Naoki franziu a testa pensativo. Ele sempre quis visitar a Área 0 e ver esses Pokémon especiais com os próprios olhos, mas até agora nunca tivera a oportunidade. E agora? Esta pode finalmente ser a oportunidade perfeita. Ele mal conseguia conter a empolgação com a ideia de encontrar Pokémon paradoxos. E se possível, quem sabe até capturar um ou dois. Porque, sinceramente, eles eram muito legais. Veja Slitherwing, a versão Paradox de Volcarona. Era um inseto gigante e fofinho, com um corpo um pouco gordinho. Parecia feroz e adorável ao mesmo tempo. Ou Iron Thorns, a versão futurista de Tiranitar, um monstro enorme, revestido de metal com cérebro e força física. A doutora Sada notou o brilho nos olhos de Naoki e confundiu seu entusiasmo com preocupação. Ela sorriu gentilmente. A rota que seguiremos é a mais segura. Nós a avaliamos cuidadosamente e, contanto que você permaneça no caminho estabelecido pelo observatório, não encontrará muitos problemas. Mas Naoki não estava nem um pouco preocupado com os perigos. Ele já imaginava seu time dos sonhos de Pokémon Paradoxo. Contendo sua excitação, ele perguntou: Doutor, os humanos podem realmente capturar Pokémon Paradoxo? O Dr. Sada piscou e então sorriu calorosamente. Claro! Contanto que você consiga subjugá-los, assim como fez com Koraidon. Os olhos de Naoki brilharam instantaneamente. Isso resolve, vou em frente. Ele queria todos eles: asa rastejante, Iron Thorns, Screentail, Roaring pacote de ferro e mãos de ferro. A doutora Sada não pôde deixar de sorrir diante da empolgação de Naoki. Sua expressão se suavizou com um toque de nostalgia. Para ser sincera, Naoki, disse ela gentilmente, sempre foi o sonho meu e do Dr. Turo ver Pokémon paradoxos e Pokémon modernos coexistindo pacificamente aqui em Paldea. Ela olhou para o horizonte como se estivesse imaginando aquele futuro. Esperamos que eles possam se integrar ao mundo, conviver com os humanos, lutar e viajar juntos, assim como qualquer outro Pokémon. Estamos trabalhando para realizar esse sonho há muito tempo, acrescentou ela, com a voz cheia de determinação silenciosa. Ao ouvir isso, a excitação de Naoki lentamente se transformou em algo mais profundo, uma compreensão da visão dos médicos. Ele percebeu que não se tratava apenas de capturar Pokémon raros, mas de realizar um sonho de harmonia. Mas no fundo de sua mente, um pensamento agridoce persistia. Na trama do jogo, esse sonho nunca se realizou. Como a energia bruta e primitiva dos tempos antigos é tão feroz, e o poder misterioso evoluído ao extremo a partir do futuro distante é tão avassalador, a existência de Pokémon Paradoxo representa um perigo significativo. O paradoxo entre os Pokémon antigos e os futuros, sua imensa vitalidade pode perturbar e sobrecarregar o ecossistema moderno. Na trama do jogo, após as trágicas mortes dos dois professores, a inteligência artificial que eles criaram foi forçada a ativar barreiras ao redor da Área 0. Essas barreiras tinham como objetivo conter os Pokémon Paradoxo, impedindo-os de escapar para a região de Paldea e causar o caos. Mas mesmo com as barreiras, alguns Pokémon, como Great Tooth e Iron Treais, conseguiram romper a barreira. Assim que escaparam, reivindicaram seus próprios territórios em Paldea, estabelecendo-se como governantes dessas áreas. Depois de pensar um pouco, Naoki assentiu em silêncio. Entendo. Se for possível, este é realmente um sonho incrível. O Dr. Sada sorriu gentilmente. Então vamos esperar aqui até você e Koraidon chegarem. Depois de encerrar a ligação, a mente de Naoki fervilhava de pensamentos, e ele não conseguia se acalmar. Ele se lembrou de uma conversa com a doutora Sada, quando ele a alertou brincando para ter cuidado com explosões em laboratórios. Se ao menos eles levassem esse aviso a sério, murmurou Naoki para si mesmo. Talvez, só talvez, isso salvasse os dois professores de um destino infeliz. Mas se eles sobreviverem, eles abandonariam seu sonho. Naoki balançou a cabeça. Não sabia a resposta. Parecia que tudo estava mudando lentamente em uma direção imprevisível. Tanto faz. Haverá um caminho a seguir quando chegar a hora, pensou Naoki, afastando as preocupações. Com Geeta e os outros treinadores campeões que a Liga Paldea criou, as coisas não devem sair muito do controle. Ele expirou, sentindo-se mais leve. Afinal, se algo catastrófico acontecesse, Geeta seria a responsável. Naquele momento, Naoki só queria explorar a Área 0 e ver pessoalmente o lendário Pokémon Paradoxo. Cantarolando uma musiquinha, ele pegou o número de contato que Geeta havia lhe dado e ligou para ela. Ele não estava interessado em recompensas da Liga, tinha dinheiro suficiente, e ovos Pokémon também não o empolgavam muito. O que realmente o empolgava era a ideia de capturar um Pokémon Paradoxo. Quando a ligação foi completada, Naoki manteve a simplicidade. Depois de trocar cumprimentos, ele foi direto ao ponto. Quero visitar a Área 0, explicou ele. A doutora Sada mencionou que eles precisam fazer um check-up físico em Koraidon, mas disse que eu precisaria da aprovação da Liga Paldea para entrar na cratera.
Para surpresa de Naoki, era mais fácil conversar com Geeta do que ele esperava. Ela ouviu em silêncio e respondeu com seu tom calmo de sempre. O interior da Área Zero é extremamente perigoso. Sem a força de um treinador de nível campeão, é quase impossível navegar com segurança. Você está preparado para isso? Naoki sorriu para si mesmo, grato pela maneira como Geeta parecia superestimá-lo. Claro, disse ele confiante, embora um sorriso brincalhão repuxasse seus lábios. Essa suposição de nível de campeão vai jogar a meu favor. Assim que trouxesse itens restauradores e comida suficientes, ele tinha certeza de que conseguiria lidar com qualquer coisa que a Área Zero lhe lançasse. Com Koraidon ao seu lado e uma preparação cuidadosa, ele estaria pronto para qualquer coisa. Tudo bem, Geeta assentiu. Enviarei a inscrição para a Liga Paldea. Pode levar algum tempo, mas entrarei em contato assim que tiver uma resposta. Obrigado pela ajuda, respondeu Naoki com um sorriso agradecido. Geeta deu um sorriso travesso. Sabe, eu ficaria ainda mais feliz se você decidisse se juntar à Liga Paldea. Treinadores como você seriam muito úteis. Naoki. Após encerrar a ligação, Naoki saiu da sala e foi até o beiral do lado de fora. Como ele esperava, Koraidon estava esparramado na grama ensolarada, desfrutando preguiçosamente do calor. No momento em que Koraidon sentiu o cheiro de Naoki, abriu um olho curioso e inclinou a cabeça. Hao? Koraidon, chamou Naoki agachando-se ao lado dele. Ele estendeu a mão e acariciou o maxilar do Pokémon de brincadeira. Você já viu algum Pokémon como você aí na Área Zero? Koraidon piscou confuso, então Naoki elaborou. Quero dizer, Pokémon que podem parecer um elefante enorme com presas gigantes ou outro que rasteja por aí com asas enormes que parecem feitas de fogo. A princípio, Koraidon pareceu confuso. Mas à medida que a descrição de Naoki se consolidava, uma centelha de reconhecimento surgiu no rosto do Pokémon. Koraidon exclamou entusiasmado, assentindo. Naoki sorriu. Então, eles são fortes? Agressivos? Koraidon franziu o rosto em profunda reflexão por um momento com a língua para fora, como se estivesse realmente se concentrando. Então, estufou o peito orgulhosamente e exclamou, Hao! Não havia certeza se os outros Pokémon tinham personalidades ferozes, mas uma coisa era certa, nenhum deles era tão forte quanto ele. Capítulo 227. Pokémon deprimidos. Naoki. Então está bem. Em sua mente, Naoki comparou Koraidon a Pokémon paradoxos como Great Tuz e Screentail. Sem dúvida, Koraidon era o Pokémon mais poderoso. Decidido a relaxar, Naoki sentou-se ao lado de Koraidon para aproveitar o sol quente da tarde. Koraidon semicerrou os olhos, satisfeito, claramente apreciando o momento de paz. Enquanto isso, Naoki começou a rever mentalmente os vários Pokémon antigos do paradoxo. Havia a forma pré-histórica de Donphan, Great Tuz, o feroz e antigo Jigglypuff conhecido como Cauda de Grito, e Brute Bonnet, um cogumelo perigoso semelhante a Muongos. Ele pensou no elegante asa rastejante, a versão paradoxal de Volcarona, com suas asas magníficas, e na temível Roaring Moon, ancestral primordial de Salamence. Os pensamentos de Naoki se voltaram para rumores sobre as formas antigas das bestas lendárias, a forma paradoxal de Suicune, Walking Wake, e a contraparte de Raikou, Raging Bolt. Eu me pergunto o quão poderosos esses Pokémon antigos são. Naoki refletiu consigo mesmo. Se essas criaturas fossem invocadas pela máquina do tempo como os outros Pokémon do paradoxo, ele poderia ter a chance de encontrá-los na Área Zero. Depois do almoço, Naoki foi até o pomar para verificar os Pokémon feridos. A área normalmente animada estava estranhamente silenciosa, quase sem nenhum som dos Pokémon. Um grande contraste com os chamados brincalhões de Alcremig e Nakustak no campo gramado lá fora. Quando Naoki espiou dentro da cabana de madeira, ele encontrou um grupo de Pokémon amontoados lá dentro, aparentemente ainda abalados pelo incêndio recente. Embora o incêndio tivesse sido extinto há quase 30 horas, os Pokémon continuavam cautelosos e inquietos com seus espíritos desanimados, apesar do ambiente seguro e aconchegante. Quando Naoki se aproximou, alguns Pokémon cautelosamente colocaram suas cabeças para fora da cabana, seus olhos curiosos encontrando o olhar dele. Naoki sorriu calorosamente. Vamos ver como você está se recuperando, ok? Guji. Um animado Mincino foi o primeiro a saltar para fora da cabana. Sua cauda fofa e emplumada balançava alegremente, embora parte dela estivesse chamuscada pelo fogo. O pequeno Pokémon correu até Naoki, segurando o rabo e olhando para cima com um suave e lamentável Guji. Naoki inspecionou delicadamente o pelo queimado e sorriu. Você está se recuperando bem. Não se preocupe quando o inverno acabar, seu pelo vai crescer novinho em folha. Guji. Ao ouvir a menção de recuperação, o humor de Mincino melhorou instantaneamente. Com um grito de alegria, ele girou e correu de volta para a cabana, abanando o rabo alegremente. Naoki espiou dentro da cabana e notou uma pilha organizada de frutas vermelhas guardadas, claramente o estoque de inverno de Mincino. Ele riu, reconhecendo como o comportamento de Mincino era semelhante ao de esquilos de verdade, coletando diligentemente comida para durar os meses mais frios. A visão o fez lembrar da floresta na montanha, que infelizmente havia sido queimada durante o incêndio. Se havia um Mincino vivendo naquela floresta, ele também deve ter perdido seu estoque. Seu coração afundou ao pensar nisso. Esse pequeno Pokémon também deve ter sido devastador, mas a julgar pela maneira alegre como ele se aninhou em seu novo estoque de frutas, parecia que as coisas estavam melhorando lentamente. Naoki observou Mincino se aconchegar na pilha macia de frutas com a cauda envolvendo-as protetoramente.
Um suspiro de satisfação escapou do Pokémon enquanto ele se deitava sobre seus tesouros, feliz da vida. Vendo que o alegre Minccino estava se recuperando bem, Naoki sorriu e continuou pelo caminho através do pomar. Em seguida, ele verificou uma Vatreu empoleirada em uma das árvores. O pobre Vatreu havia caído em profunda depressão no dia anterior, com as asas queimadas pelo fogo, o que o privou da capacidade de voar. Ele passou horas tentando bater as asas feridas, tentando desesperadamente decolar, mas todos os seus esforços fracassaram. Percebendo sua luta, Naoki se aproximou gentilmente e pegou o pequeno Pokémon pássaro. Ao desfazer as bandagens de suas asas, estremeceu ao ver os ferimentos se agravando. Parece pior do que eu pensava, murmurou Naoki. Ele chamou o irmão Indeedee para trazer o kit médico. Enquanto Naoki aplicava cuidadosamente o remédio nos ferimentos de Vatreu, ele disse suavemente: você precisa parar de tentar voar por enquanto. Cada vez que você bate as asas assim, piora o ferimento. Se forçar demais, pode não conseguir voar novamente. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Vatreu se encheram de um lampejo de medo. Ele abaixou a cabeça, dando um pequeno aceno relutante, como se prometesse que não tentaria novamente. Naoki afagou delicadamente a cabeça de Vatreu. Eu sei que voar faz parte da sua natureza. Perder as asas deve ser assustador, mas acredite em mim, se você deixá-las se curarem direito, prometo que você voará pelos céus novamente em breve. Acredita em mim? O pequeno Vatreu olhou nos olhos escuros de Naoki por um momento e então assentiu hesitantemente. Ótimo. Naoki sorriu calorosamente e deu um tapinha reconfortante no pássaro. De agora em diante, passarei aqui 2 vezes por dia para te dar remédio, ok? Depois de colocar Vatreu cuidadosamente de volta em seu poleiro na cabana de madeira, Naoki continuou seu caminho. Sob as árvores frutíferas próximas, ele avistou um grupo de Pokémon, um Petilil brincalhão, alguns Opips flutuando preguiçosamente na brisa e um pequeno grupo curioso de Fungus. Embora os Pokémon ainda estivessem um pouco abatidos, eles se animaram ao ver Naoki, dando-lhes cumprimentos amigáveis apesar de seu baixo astral. Naoki sorriu para eles. Seus ferimentos parecem estar se recuperando bem. Descansem bem e logo estarão com força total. Dala, gritou o grupo de Fungus, circulando Naoki com alegria. O Opip também flutuava ao redor de Naoki, girando alegremente no ar. Enquanto isso, Petilil observava a cena feliz com um sorriso suave. Ao ver o Pokémon finalmente começar a relaxar e sorrir novamente, Naoki sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. Ele olhou para o Tinkatuff, Smeargle desenhando na casca com foco alegre. Um Cricketune cantando uma melodia suave e uma dupla brincalhona de Tandemaus perseguindo um ao outro pela clareira. Naoki sussurrou suavemente mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Tudo ficará bem. Naoki examinou cuidadosamente os Pokémon, um por um, certificando-se de que todos estavam se recuperando bem. Satisfeito por todos estarem bem, levantou-se e examinou a área. De repente algo clicou em sua mente. Um Pokémon estava faltando. O Bellibolt deve estar na caverna subterrânea, pensou ele. Estava bom tempo ontem, então esse não é o problema. Então ele percebeu. Um Pokémon ainda não havia sido encontrado. Onde está aquele preguiçoso Slakoth? Naoki murmurou, franzindo a testa enquanto olhava ao redor da clareira. Naquele momento, um par de Tandemaus brincalhões guinchou em uníssono, apontando com suas patinhas minúsculas em direção a um bosque próximo. Naoki seguiu a direção que indicaram e logo em seguida, avistou a figura familiar de Slakoth. Estava deitado em um pedaço de grama cercado por árvores frutíferas, banhando-se em um raio de sol perfeito que se filtrava através da copa frondosa. O Pokémon estava deitado de costas, completamente imóvel. Mesmo com Naoki se aproximando, Slakoth apenas desviou o olhar preguiçosamente, dando um bocejo sem muita convicção. Naoki. Estava bem claro que Slakoth havia se adaptado completamente ao novo ambiente. Capítulo 228. Um aniversário para lembrar. Calendário da Aliança anos 198, 20 de agosto, outono. No início da manhã, Naoki recebeu um conjunto quente de roupas de lã e cachecóis da senhora Dantes. A gentil senhora idosa guardou cuidadosamente os itens em uma bolsa e a entregou a Naoki. Seus olhos, no entanto, se voltaram para a figura alongada de um ciclizar ali perto. Essa pequena não sabe que você preparou um presente para ela? Perguntou a senhora Dantes com um sorriso. Claro que não, Naoki sorriu. Se soubesse, não seria uma surpresa. A senhora Dantes riu baixinho. Bem, então não vou te atrapalhar. Desejo um feliz aniversário ao seu ciclizar por mim. Eu vou. Naoki prometeu com um aceno de cabeça. Com o último aceno, a senhora Dantes partiu, desaparecendo pelo caminho. Depois que ela saiu, Naoki voltou para casa carregando a bolsa. Ele olhou para os irmãos Indeedee e perguntou com um sorriso. Vocês dois estão prontos? Ai é. Os irmãos concordaram em sincronia, cheios de entusiasmo. Naoki bateu palmas. Certo, vamos começar. Koraidon, leve o ciclizar para fora e mantenha-o ocupado. Divirtam-se e voltem quando o sol se pôr. How? Koraidon inclinou a cabeça, mas logo percebeu. Koraidon se lembrou vividamente de sua experiência anterior. Ele havia sido levado para brincar, mas o Koraidon se distraiu e saiu correndo sozinho, deixando o pobre Pokémon para trás. Apesar disso, Ciclizar não ficou chateado. Em vez disso, voltou feliz carregando um buquê de flores, acreditando que Naoki queria decorar a casa com elas. Agora, enquanto Koraidon observava Ciclizar rolar preguiçosamente na grama, ele deu um pequeno suspiro. How? Vamos procurar algumas flores. Ciclizar se animou, inclinando a cabeça. Ah, flores! Percebendo que Koraidon o estava convidando para participar da aventura, os olhos de Ciclizar brilharam. Gaal, guinchou alegremente pronto para acompanhá-lo. Koraidon revirou os olhos, mas decidiu fazer a vontade do Pokémon mais jovem. A nossa, disse ele, inventando uma história. Naoki ganhou um vaso novo e quer as flores mais bonitas para ele. Sabe onde podemos encontrar algumas? Ciclizar inclinou a cabeça pensativo.
Se alguém entendia de flores era Naoki, mas Ciclizar não percebeu a falha no plano de Koraidon. Feliz por ter companhia, virou-se e liderou o caminho em direção ao campo a sudeste. Gaal, vamos lá! Juntos, os dois Pokémon chegaram ao campo de flores, onde floresciam no meio do outono. Combei e Butterfree voavam sobre as flores, ocupados com seu trabalho. No momento em que Ciclizar avistou o campo de flores, não resistiu e mergulhou direto nas flores. Rolou entre as pétalas, colocando a cabeça para fora de vez em quando para verificar se Koraidon estava observando. Gaal? Ciclizar inclinou a cabeça, um pouco confuso. Por que Koraidon estava tão parado? Koraidon balançou a cabeça e pensou consigo mesmo. Só uma criança rolaria por aí assim. Suspirou, recusando o convite de Ciclizar para se juntar a ele. Ah, tá. Não, obrigado. Ciclizar não se importou. Continuou brincando alegremente embora se sentisse um pouco decepcionado por não poder perseguir borboletas, afinal, não havia nenhuma por perto no outono. Koraidon observou por mais um instante, entretido com o comportamento despreocupado de Ciclizar. Finalmente, quando Ciclizar não estava olhando, ele escapuliu silenciosamente. Depois de um tempo, Ciclizar percebeu que Koraidon havia desaparecido. Sacudiu as pétalas da cabeça e se levantou. Claro! Lembrou-se da história de Koraidon sobre Naoki querer flores e decidiu levar a tarefa a sério. Com entusiasmo renovado, mergulhou novamente nas flores, determinado a encontrar as mais bonitas para Naoki. Enquanto isso, de volta à sala de estar, Naoki e os irmãos Indeedee estavam ocupados decorando. Eles penduraram fitas coloridas e luzes brilhantes nas paredes. Naoki instruiu o Palmote voador a pendurar as decorações nos lugares mais difíceis de alcançar. No canto, Alcremie trabalhava diligentemente em sua pequena oficina de cremes, preparando novos lotes de cobertura para a celebração. Até mesmo o normalmente preguiçoso Dolio foi convidado por Naoki para ajudar a servir azeite de oliva fresco. Com os Pokémon lidando diligentemente com suas tarefas, Naoki os encarregou de decorar o local. Ele então retornou à oficina de creme para preparar o bolo de aniversário de hoje. Naoki havia memorizado os passos para fazer um bolo de aniversário. Ovos, leite e forno. E o mais importante, um pouco de emoção. Naoki aprenderá que cozinhar com emoção sincera sempre realçava o resultado. Desta vez, parecia ainda mais natural. Seu vínculo com Ciclizar estava entrelaçado à vida cotidiana, então os sentimentos surgiam sem esforço. Enquanto Naoki relembrava, boas lembranças inundaram sua mente. Um ano atrás, Ciclizar havia eclodido de seu ovo. Ele tentou imaginar o pequeno Pokémon emergindo do ovo, um pouco cambaleante, com metade da casca ainda presa na cabeça, exatamente como os irmãos Indeedee quando eram pequenos. Infelizmente, Naoki não estava presente para testemunhar o nascimento de Ciclizar. O jovem Pokémon foi criado pelos pais até atingir o tamanho normal. Por fim, foi confiado aos cuidados de Naoki pelo prefeito Thomas. Pensando nisso, Naoki sentiu uma esperança calorosa crescer dentro dele. Quero que Ciclizar viva uma vida feliz e saudável, cheia de alegria e paz. Com esses pensamentos em seu coração, Naoki despejou a massa do bolo em uma forma e a levou ao forno. Depois de algum tempo, o bolo saiu do forno, perfeitamente dourado e perfumado. Naoki cortou cuidadosamente o bolo ao meio, recheou-o com pedaços de frutas frescas e espalhou uma camada de creme sedoso por cima com a ajuda de Alcremie. E assim, o bolo de aniversário ficou completo. Naoki olhou para sua criação, sentindo uma estranha sensação de clareza enquanto informações sobre o bolo surgiam em sua mente. Bolo de aniversário. Um bolo feito com creme rico e frutas, simbolizando celebração. Efeito. Se dado a um Pokémon em seu aniversário, ele concede bênçãos que aumentam HP, ataque físico, ataque especial, velocidade, defesa física e defesa especial. Comentário. Dê de presente a um Pokémon. Pode trazer algumas surpresas inesperadas. Uau! Naoki sussurrou piscando surpreso. O nível de culinária saltou de B para S agora, ele aumenta todas as estatísticas em vez de apenas uma. Isso é incrível. Mas quando a excitação passou, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Espere. Isso aumenta os valores de esforço. É vs os valores individuais e vs, ou as estatísticas base? Naoki coçou a cabeça. Se forem só valores de esforço, é um pouco decepcionante para uma receita de classificação S, mas se aumentar os atributos básicos, isso seria incrível. Ele imaginou Ciclizar comendo esse bolo ano após ano, aumentando suas estatísticas base muito além do padrão 501. Se isso continuar, ele pode superar até mesmo jogadores iniciantes como Charizard, Venusaur e Blastoise. Naoki riu baixinho. Nesse ritmo, depois de algumas décadas, Ciclizar poderia alcançar o mesmo nível de Pokémon lendários. Mas então, a realidade o atingiu. Isto não é um jogo. Não há como ver melhorias nas estatísticas a olho nu. Mesmo que os atributos base de um Pokémon sejam altos, isso não garante a vitória. Afinal, neste mundo, não é incomum que Pokémon com atributos baixos triunfem sobre oponentes mais fortes por pura força de vontade ou táticas inteligentes. Naoki afastou esses pensamentos após um breve momento de contemplação. Afinal, não sou um treinador competitivo. Não preciso pensar em batalhas agora. O mais importante era comemorar o aniversário do Ciclizar. Nesse momento, Butterfree, que estava de vigia, entrou pela janela e alegremente informou que Ciclizar estava voltando. Ao ouvir isso, Naoki entrou em ação. Ele agarrou Alcremie e Dolio e correu para a sala, carregando cuidadosamente o bolo de aniversário. O salão estava perfeitamente preparado para a celebração.
Luzes cintilavam em todos os cantos e caixas de presentes decorativas estavam empilhadas ordenadamente sobre o sofá e o piso de madeira. A maioria dos Pokémon do rancho já havia se reunido. Os Nakustax estavam amontoados em um canto, enquanto Miltank permanecia calmamente perto da parede. O Dragonite e o Dragonair se reuniram ao redor da lareira, conversando baixinho. Todos esses Pokémon foram convidados com antecedência para celebrar o dia especial de Ciclizar. Naoki virou-se para a irmã Indeedee e pediu que ela fechasse as cortinas. À medida que o quarto mergulhava na escuridão, todos os olhares se voltaram para a porta da frente, aguardando a chegada de Ciclizar. Enquanto isso, Ciclizar seguia pela trilha de madeira ladeada por árvores robustas e retas. Segurava nos braços um buquê de flores, as que acreditava serem as mais bonitas do rancho. Mas enquanto Ciclizar caminhava pelo caminho tranquilo, uma crescente sensação de inquietação se instalou. Gá? O que está acontecendo? Olhou ao redor e percebeu que o rancho, antes movimentado, estava estranhamente silencioso. Até mesmo as Gogoats, normalmente barulhentas, desapareceram. O pânico tomou conta de Ciclizar. O que aconteceu enquanto eu estava colhendo flores? Ele começou a correr de volta para casa, desesperado para encontrar Naoki. Quando Ciclizar chegou à porta da frente, ele a empurrou com cautela. De repente, bang! Fogos de artifício explodiram e fitas coloridas caíram como flocos de neve, enchendo o ar de alegria. Aiá! A irmã Indeedee bateu palmas animadamente. Empoleirado no topo da pilha de Nakustak, Alcremie ficou com os braços na cintura sorrindo. Mrei! Mé! Baliu alegremente o Gogoat. Eles tinham se afeiçoado bastante ao Ciclizar, principalmente porque ele costumava trazer bolinhas de grama para comer. Ciclizar ficou parado na porta, atordoado, segurando suas flores desajeitadamente. A animada multidão de Pokémon o encarou com sorrisos acolhedores. Naoki se aproximou com um sorriso largo, pegando Ciclizar pela mão e puxando-o delicadamente para dentro. Feliz aniversário, Ciclizar! Exclamou calorosamente. Ciclizar piscou, ainda atordoado pela celebração inesperada. Não compreendeu completamente o que estava acontecendo até se ver diante de um lindo bolo de creme, coberto com uma única vela acesa. Ao ver a expressão confusa no rosto de Ciclizar, Naoki suspirou, impotente. Você esqueceu? Hoje é seu aniversário. No ano passado, por esta mesma época, você nasceu de um ovo Pokémon. Ciclizar piscou, ainda processando a informação, antes de assentir lentamente com seu sorriso bobo característico. Gal! Ele arregalou os olhos quando percebeu. Todo mundo está comemorando meu aniversário? Naoki sorriu e pegou o presente que havia preparado. Estas são as roupas que mandei a senhora Dantes fazer especialmente para você. Ele colocou as aconchegantes roupas de lã na frente de Ciclizar. Com elas, você não sentirá frio no inverno. Poderá brincar na neve com todo mundo lá fora. Ciclizar olhou para o presente com admiração. A onda repentina de felicidade o atingiu como um maremoto, fazendo-o sentir como se estivesse flutuando em pura alegria. Gá. Ciclizar guinchou, olhando para todos com gratidão e entusiasmo. Coraidon, observando de lado, suspirou dramaticamente. Hal, isso é muito constrangedor de assistir. Hora de apagar as velas. Naoki anunciou, levando Ciclizar até o bolo. Sob o olhar ansioso de todos os Pokémon, Ciclizar respirou fundo, estufou as bochechas e apagou a única vela. Pará. A irmã Indeedee bateu palmas animadamente, e o resto dos Pokémon se juntou a eles com gritos e aplausos. Com as velas apagadas, chegou a hora de cortar o bolo. Como Ciclizar não tinha certeza de como fazer, Naoki interveio para ajudar. Ele cortou cuidadosamente o bolo em pedacinhos, dando o primeiro pedaço a Ciclizar e incentivando-o a dividir com todos. Ciclizar fez exatamente o que Naoki instruiu, carregando fatias de bolo pela sala com um sorriso alegre. Coraidon observava à distância com um brilho suave nos olhos. Ciclizar pode parecer bobo agora, mas se lembrará de hoje pelo resto da vida e será grato por isso. Logo, Ciclizar veio trotando até Coraidon, segurando um pedaço de bolo em suas pequenas mãos. Coraidon lançou-lhe um olhar curioso antes de estender a pata para aceitar a fatia. Com um leve sorriso irônico, ele colocou o bolo na boca, saboreando o doce sabor da tão esperada guloseima de aniversário. Gaal, Ciclizar sorriu, feliz ao ver Coraidon aproveitando o bolo. Não parecia se importar nem um pouco com o fato de Coraidon tê-lo abandonado no campo de flores mais cedo. Tudo o que importava era a felicidade do momento. Depois que todos os pedaços foram distribuídos, Ciclizar sentou-se com sua própria fatia e começou a comer junto com todos os outros. O creme doce derreteu em sua boca, enchendo-o de puro deleite. Enquanto mastigava, Ciclizar não pôde deixar de se sentir tomado de felicidade. Em 21 de agosto, Naoki recebeu uma resposta muito esperada da Aliança Paldia. A voz calma e serena de Geeta soou ao telefone. O pedido que você enviou para entrar na grande cratera de Paldia foi aprovado. Você precisará viajar primeiro para a cidade Medali, onde a equipe da Aliança o encontrará e o guiará até o portão 0, que leva à área 0. No entanto, Geeta alertou, eles só podem escoltá-lo até o portão. O que acontecer depois disso dependerá inteiramente de você. Seu tom ficou sério. O interior da grande cratera é extremamente perigoso, até mesmo treinadores de nível campeão precisam ficar em guarda. Eu não gostaria que a Aliança perdesse alguém com o seu potencial. Naoki. Ele não tinha certeza de quando ou como se tornou um talento aos olhos da Aliança Paldia, mas apreciava a preocupação. Serei cuidadoso, campeão Geeta. Geeta riu baixinho, e o som raro aliviou seu tom normalmente calmo. Ótimo. Quando você planeja ir embora?
Naoki olhou por cima do ombro para os Pokémon que descansavam na sala de estar. Dragonairs estavam esparramados preguiçosamente no tapete, enquanto os outros Pokémon brincavam por perto. Por enquanto, tudo no rancho estava sob controle. Com os irmãos Indeedee cuidando de tudo, o rancho permaneceria em boas mãos durante sua ausência. A única coisa que permanecia na mente de Naoki era o grupo de Pokémon selvagens que estava temporariamente no pomar. Eles ainda não haviam se recuperado emocionalmente do incêndio recente e ainda precisavam de atenção. Depois de ponderar as opções, Naoki respondeu: partirei em 3 dias. 3 dias, confirmou Geeta. Certo, vou notificar a equipe da aliança sobre sua programação. Naoki assentiu. Como vou encontrar a pessoa que vai me encontrar? É fácil, respondeu Geeta com um tom de diversão na voz. A pessoa que você está procurando é Leori, o líder de ginásio da cidade Medali. Basta ir ao ginásio e você o encontrará. Se ele não estiver lá, acrescentou ela com um suspiro, você provavelmente o encontrará no restaurante do tesouro. Ele passa metade do tempo lá, então é provável que você o encontre. Capítulo 229. Ciclizar contador de luas. Leori? Quando Naoki ouviu o nome, a imagem de um funcionário de escritório cansado e sobrecarregado imediatamente surgiu em sua mente. Ele não faz parte da Liga Paldea? O que ele está fazendo como guia? Murmurou Naoki intrigado. Sim, confirmou Geeta por telefone. Ele trabalha no departamento de vendas da Liga e também é o líder de ginásio do ginásio Medali. Mas como o Portão Zero está com falta de funcionários e precisa de voluntários, Leori concordou em ajudar a gerenciar as tarefas de guia. Naoki assentiu baixinho. Entendo. Só tome cuidado aí dentro, Geeta alertou antes de encerrar a ligação. Naoki ficou parado ali por um momento, perdido em pensamentos sobre os perigos da Área Zero, também conhecida como Fosso de Paldea. Seus devaneios foram interrompidos quando sua irmã Indeedee o cutucou gentilmente, trazendo-o de volta à realidade. Olhando para os 2 irmãos Indeedee e seus sempre leais ajudantes, Naoki sorriu. Vou fazer uma longa viagem em 3 dias, disse Naoki a eles. Vou levar cerca de 1 semana para voltar. Preciso que vocês 2 cuidem do rancho enquanto eu estiver fora. A Yan, o irmão Indeedee, assentiu firmemente, sempre ansioso para ajudar. A irmã Indeedee sorriu radiante. Aí, ela gorjeou, encantada com a responsabilidade de cuidar do Pokémon. Naoki riu baixinho, confortado pelo entusiasmo deles. Obrigado a vocês 2. Eu sabia que podia contar com vocês. Ele explicou os detalhes da rotina diária do rancho, o horário de alimentação, o que cada Pokémon gostava de comer e todas as suas pequenas peculiaridades. Os 2 irmãos ouviram atentamente, concordando com a cabeça e com total concentração, guardando cada palavra em seus corações. Com isso resolvido, Naoki voltou sua atenção para a próxima tarefa, escolher os Pokémon que seriam levados para o grande buraco de Paldea. Antes de mais nada, Koraidon era essencial. Embora Koraidon fosse um Pokémon do passado, Naoki tratava cada Pokémon e situação com o mesmo cuidado, independentemente do que os dados revelassem. A experiência o ensinar a nunca baixar a guarda. Além de Koraidon, Naoki precisava de mais 2 Pokémon com força suficiente para protegê-lo. O Pokémon do rancho veio à mente, e Naoki rapidamente o selecionou. Koraidon, Dragonite, Palmot e Gogoat eram todos fortes concorrentes. Ele pensou brevemente em levar o trio de Gogoats, mas eles eram cruciais para a produção de leite na fazenda. Levá-los atrapalharia a rotina diária. Os Pokémon mais jovens, como Glaceon, Ciclizar e Butterfree, não estavam prontos para os desafios que os aguardavam na Área Zero. Precisavam de mais tempo para crescer antes de conseguirem lidar com aventuras tão perigosas. Depois de ponderar suas opções, Naoki tomou sua decisão. Desta vez, trarei Koraidon, Dragonite e Palmot, ele murmurou para si mesmo. Antes de partir, havia algumas coisas que Naoki precisava cuidar. A primeira tarefa foi verificar Vatreu, cujo ferimento na asa ainda precisava de tratamento. Naoki queria aplicar um remédio para garantir que sarasse corretamente. A segunda tarefa envolveu observar o Ciclizar e verificar os efeitos do bolo de aniversário de ontem. Como ainda era cedo, Naoki decidiu visitar primeiro o pomar, onde Vatreu descansava em seu ninho. Desde que Naoki avisou Vatreu que voar muito cedo poderia piorar seus ferimentos, o pequeno Pokémon pássaro se tornou muito mais obediente. Ele passava a maior parte do tempo aninhado em silêncio na árvore ou observando os Pokémon abaixo. Quando Naoki chegou, Vatreu piou suavemente e inclinou a cabeça, cumprimentando-o calorosamente. Naoki sorriu. Ei, Vatreu, vim dar uma olhada na sua asa. Vatreu afufou suas penas e esticou sua asa machucada para Naoki inspecionar. Ele pressionou suavemente a articulação. Ainda dói? Vatreu se contraiu um pouco, mas balançou a cabeça cantando alegremente. Ótimo, Naoki sorriu. Parece que você vai voar de novo em breve. Mais 2 dias no máximo. Os olhos de Vatreu brilharam de excitação ao pensar em voar pelos céus novamente. Quando sua asa estiver melhor, partirei para uma pequena aventura, acrescentou Naoki. Mas voltarei em breve, e o rancho estará em boas mãos. Enquanto ele falava, vários Pokémon se reuniram ao seu redor, Foongus, Junpluf, Minccino e Tandemaus. Eles se amontoaram, ouvindo atentamente as palavras de Naoki. Ele sorriu calorosamente para o grupo. Fiquem seguros aqui, ok? Eu ajudo a reconstruir a casa de vocês na próxima primavera, prometo. Foram alguns dias difíceis desde o incêndio que destruiu sua casa, mas os Pokémon estavam se recuperando lentamente. Seus ânimos estavam melhorando e eles não pareciam mais tão abatidos quanto antes. Depois de ouvir o que Naoki disse, o Pokémon na frente dele pulou de alegria, comemorando alegremente. Naoki sorriu calorosamente, observando a cena divertida. Então, um pensamento lhe passou pela cabeça. Ele olhou para os Pokémon do tipo planta reunidos ao seu redor e disse:
Ah, a propósito, o tempo tem estado muito bom esses últimos dias, bastante sol. Você devia brincar mais nos campos de flores. Ele olhou especificamente para Petilil. O Petilil gosta de solo rico em umidade e nutrientes, e é por isso que as plantações tendem a florescer onde quer que ele esteja. Por outro lado, o Fungus, o Pokémon cogumelo, tinha a preferência oposta. O Fungus gosta de lugares úmidos e sombreados, geralmente encontrados nas profundezas da floresta. Durante o dia, ele permanece imóvel sob folhas caídas ou se esconde à sombra das árvores. Seu alimento favorito é o mofo úmido que cobre o solo da floresta. Petilil se mexia de excitação, ansioso para aproveitar o sol e passear pelos campos de flores. Depois disso, Naoki foi verificar Ciclizar. Ontem, Ciclizar devorou um bolo de aniversário, mas até agora não houve nenhum efeito perceptível. Naoki franziu a testa, imaginando se os benefícios demorariam a aparecer. Ele encontrou Ciclizar deitado preguiçosamente ao sol, absorvendo os raios quentes do campo gramado. Naoki se agachou ao lado dele. E aí, amigo? Você notou alguma mudança desde ontem? Perguntou ele, curioso. Ciclizar inclinou a cabeça, piscando em confusão. Gal? Naoki sorriu. Tipo, talvez você se sinta mais forte? Ou consiga correr mais rápido que o normal? Ciclizar pensou um pouco e então balançou a cabeça, ainda parecendo confuso. Murmurou Naoki, coçando o queixo. Estranho. Será que o bolo não fez efeito? Ele fez uma pausa e balançou a cabeça. Não, não pode ser isso. De repente, uma teoria ousada veio à mente. E se o bolo de aniversário não mostrasse efeitos imediatos, mas aumentasse as estatísticas base de Ciclizar? Se isso for verdade, sussurrou Naoki com a excitação crescendo em seu peito, pode levar algum tempo até que os resultados se tornem óbvios. Os olhos de Naoki brilharam enquanto as possibilidades se desdobravam em sua mente. Se o bolo de aniversário aumentasse cada uma das estatísticas do Ciclizar em apenas 1 ponto a cada ano, isso significaria 6 pontos por ano. Em 30 anos, seriam 180 pontos a mais. Nesse ritmo, suas estatísticas totais chegariam a 681. Ele engasgou dramaticamente. Isso é quase igual a Arceus, o deus da criação. Ciclizar inclinou a cabeça novamente, completamente perplexo com a excitação de Naoki. Gal? Naoki riu e deu um tapinha gentil na cabeça de Ciclizar. Não se preocupe, amigo. Acabei de perceber como é divertido imaginar o seu crescimento. Você vai se tornar um Pokémon poderoso, e eu estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Ao ouvir isso, os olhos de Ciclizar brilharam. Ele se ergueu, ereto, estufando o peito como uma criança se deleitando em louvor. Farei o meu melhor. Assim poderei proteger o Naoki. Ciclizar parecia dizer com sua postura. Por um momento, Naoki viu a sombra de Koraidon refletida na postura orgulhosa de Ciclizar. Naoki sorriu ao ver Ciclizar estufar o peito de orgulho. Isso lembrou de Koraidon, como o Pokémon ancestral parecia igualmente orgulhoso quando elogiado. Pássaros da mesma plumagem voam juntos, pensou Naoki com uma risada. Ciclizar deve ter aprendido isso com Koraidon. 3 dias depois, as asas de Vatreu finalmente se curaram, e ele se agitava alegremente. Agora era a hora de Naoki partir para a cratera Paldea, também conhecida como Área Zero, com Koraidon, Dragonite e Palmote ao seu lado. De pé no pasto, Naoki se despediu de coração de todos os Pokémon do rancho. Os Pokémon, incluindo Ciclizar, Alcremie e Nakustak, o Pokémon Pedra de Sal, pareciam tristes ao vê-lo partir, especialmente Ciclizar. Em toda a sua vida, nunca ficou tanto tempo longe de Naoki. Ao ver a tristeza nos olhos de Ciclizar, Naoki se ajoelhou e suspirou. Os irmãos Indeedee cuidarão bem de você enquanto eu estiver fora. É só por alguns dias, estarei de volta antes que você perceba. Os grandes olhos de Ciclizar se encheram de lágrimas. Comporte-se bem agora, disse Naoki gentilmente, acariciando a cabeça de Ciclizar. Você me ama mesmo, não é? Ciclizar soltou um som baixo e triste. Gal. Naoki sorriu suavemente. Prometo que da próxima vez que sairmos, te levo comigo. Que tal? Ciclizar fungou, mas assentiu levemente, ainda parecendo um pouco abatido. Naoki tinha um plano em mente. Quando o inverno chegasse, ele iria para a tundra coroada de Galar e levaria Ciclizar com ele para uma aventura espontânea pela neve. Gal. Ciclizar murmurou, ainda relutante, mas aceitando. Bom garoto. Naoki apontou para a abóbora que crescia na fazenda ali perto e disse a Ciclizar. Voltarei quando as abóboras estiverem maduras. Até lá, fique de olho nelas para mim e certifique-se de que nenhum Pokémon selvagem apareça para morder. Ciclizar se endireitou e assentiu com determinação. Gaal. Ele olhou para as abóboras com um novo propósito, pronto para protegê-las fielmente. Naoki riu baixinho. Certo, é hora de irmos. Ele se levantou, trazendo Dragonite e Palmote de volta para suas Pokébolas. Então subiu em Koraidon, que soltou um rugido ansioso. Tomem cuidado, pessoal, gritou Naoki, acenando para os Pokémon reunidos no rancho. Adeus, Aian, Alcremie, Mea. Enquanto Koraidon subia no céu, os Pokémon no chão mantiveram os olhos nele até que ele desaparecesse de vista. Lentamente, eles abaixaram a cabeça. Com a partida de Naoki, o rancho parecia diferente. Mesmo que nada ao redor tivesse mudado, os Pokémon não conseguiam se livrar do vazio em seus corações. Os irmãos Indeedee e os leais ajudantes de Naoki olharam para os outros Pokémon e perceberam seu baixo astral. Um profundo senso de responsabilidade tomou conta de seus corações. Dali em diante, era seu dever cuidar de todos. Enquanto isso, Ciclizar ponderava sobre o que Naoki havia dito. O dia em que as abóboras amadurecem. Mas Ciclizar não tinha certeza de quando isso aconteceria. Era apenas um Ciclizar comum, não entendia muito de agricultura nem da época das abóboras. Determinado a fazer um bom trabalho, Ciclizar correu até o irmão Indeedee e perguntou seriamente. Gaal?
Quando as abóboras no campo estarão maduras? O irmão Indéedei franziu a testa como um pequeno adulto. Depois de pensar por um momento, Indéedei percebeu que também não sabia a resposta exata. As abóboras vão amadurecer quando? Ele fez uma pausa, lembrando-se cuidadosamente da última vez que Naoki colheu abóboras. Finalmente, ele respondeu, Aian, quando elas ficam laranjas, estão maduras. Ciclizar piscou. Laranja? Ele inclinou a cabeça, confuso. De que cor é laranja? Vendo a confusão de Ciclizar, Indéedei pensou por um momento. Então caminhou até uma abóbora de Halloween que Naoki havia feito esculpindo, apontou para ela e disse, Aian, essa é a cor, laranja. Ciclizar olhou para a lanterna brilhante com os olhos arregalados. Gaal. Ah, entendi. Mesmo agora entendendo a cor, Ciclizar ainda queria saber quanto tempo levaria para as abóboras amadurecerem. Decidiu buscar mais conselhos e desceu até a caverna subterrânea para encontrar Diglett, que sempre trabalhava no campo. Gaal? Quantos dias leva para uma abóbora amadurecer? Ciclizar perguntou ansiosamente. Diglett se contorceu levemente, seu narizinho se contraindo. Cava? A pergunta deixou o pequeno Pokémon toupeira perplexo. Skiak, eu só ajudo Naoki a preparar a terra. Não entendo muito de quando as coisas crescem. Depois de alguns instantes ele disse, Skiak, talvez Butterfree soubesse? Butterfree estava sempre rondando o rancho de olho em tudo. Se alguém sabia quando as abóboras amadureceriam, era Butterfree. Ciclizar partiu em busca de Butterfree. Em resposta à pergunta de Ciclizar, Butterfree olhou para o sol no céu e depois para a abóbora crescendo no campo. Espere o sol se pôr e a lua nascer 7 vezes, e as abóboras estarão maduras. Gaal. Entendi. Ciclizar gravou a resposta em sua mente. Daquela noite em diante, um Ciclizar contador de luas pôde ser visto vagando pelo rancho. Claro, Ciclizar não sabia exatamente quando o sol se poria ou quando a lua nasceria. Tudo o que sabia era que quando contasse até 7, Naoki voltaria. A distância entre o rancho de Naoki e a cidade Medali não era longa. Cavalgando em Koraidon a toda velocidade, Naoki fez a viagem em apenas 3 horas. Assim que Koraidon pousou, Naoki foi recebido pelos sons animados das ruas movimentadas da cidade. Carne de porco frita com pimentões verdes, salada de algas e lamen autêntico. A melhor comida de pau-dia está aqui. Venha experimentar. Churros fresquinhos direto da fritadeira. Os sabores incluem chocolate, canela e o clássico original, perfeito para um lanche. Limonada, café, Twinkies e cheesecake. Visite o Café de Boas-Vindas, um lugar perfeito para relaxar. Espetinhos de frutos do mar, arroz doce e macarrão cremoso com frutos do mar. Não precisa esperar, peça sua comida enquanto está quentinha. As ruas estavam lotadas de gente, e o cheiro vibrante da comida pairava no ar. Naoki sentou-se em Koraidon, impressionado com a variedade de restaurantes espalhados pelas ruas. Uau! Cidade Medali é ainda mais animada do que eu imaginava, disse Naoki impressionado. Passava pouco do meio-dia, e os aromas saborosos que pairavam no ar faziam o estômago de Naoki roncar. Ele decidiu almoçar com seus Pokémon antes de procurar Leori, o líder de ginásio Medali. Percorrer as ruas sinuosas da cidade revelou-se mais complicado do que o esperado. Os becos intrincados e os prédios antigos deixaram Naoki um pouco perdido. Ele olhou ao redor em busca de um ponto de referência conhecido, mas não conseguiu localizar o restaurante do tesouro, onde Leori deveria estar, nem o ginásio Medali. Desesperado, Naoki pediu ajuda a um simpático transeunte. Felizmente, uma menina gentil com seu brincalhão Greeden lhe mostrou a direção certa. Com a ajuda dela, Naoki finalmente encontrou o restaurante do tesouro. Dentro do restaurante do tesouro, Naoki abriu a porta e se deparou com o interior aconchegante e acolhedor do restaurante do tesouro. No meio da sala, em um amplo tatame, uma batalha Pokémon acontecia. Um homem de terno preto, com cabelos ralos e olheiras, estava parado ao lado do tatame. Parecia um homem imerso na vida corporativa, comandando fracamente seus Pokémons em batalha contra um treinador mais jovem, vestido com uniforme escolar. Naoki levantou uma sobrancelha diante da cena. Parece que cheguei bem na hora, pensou ele, divertido. O restaurante estava cheio de clientes apreciando suas refeições enquanto assistiam a batalha se desenrolar no tatame. Sentindo fome, Naoki encontrou um lugar no bar e pediu alguma comida. Após fazer seu pedido, Naoki liberou Palmote e Dragonite de suas Pokébolas. Os 3 se acomodaram em uma aconchegante sala de jantar, separados por divisórias de madeira, apreciando o ambiente tranquilo do restaurante. Juntos eles se sentaram mordiscando sua comida, enquanto assistiam à batalha dos Pokémon com grande interesse. Capítulo 230. Nas nuvens. Nesse ponto, a batalha no campo atingiu o ápice. O Komala de Leori e o Crocalor do menino estavam com pouca energia. Com o Crocalor avançando direto em sua direção, Leori deu seu próximo comando. Komala, bocejo. Komala rolou preguiçosamente soltando um bocejo enorme. O movimento acertou em cheio, e a sonolência rapidamente tomou conta do Crocalor, fazendo-o tropeçar no meio do ataque com os olhos caídos. Mas quando estava prestes a adormecer, o menino gritou. Vamos, Crocalor, fique acordado. O desajeitado crocodilo de fogo se sacudiu e acordou, a voz do garoto reacendendo sua determinação. Chamas rodopiavam em sua boca e com uma brasa certeira, Crocalor conseguiu nocautear Komala. Sim. O garoto cerrou os punhos em triunfo. Leori, no entanto, parecia despreocupado. Com um suspiro, silenciosamente chamou Komala de volta para sua Pokébola e disse. Nada mal. Mas você só tem o seu Crocalor, e ele está acabando. Eu ainda tenho um Pokémon com força total. O menino estufou o peito. Não vamos desistir. Os espectadores, movidos pela determinação do garoto, começaram a gritar ruidosamente de seus assentos. Aguente firme, garoto. Estamos morrendo de fome. Mostre-nos o que você tem. Vocês dois, deem o seu melhor. Vá, senhor Leori. Leori deu um suspiro exausto. Eu sei.
Se eu prolongar isso por mais tempo, meu chefe vai me matar. Vamos acabar logo com isso. Com isso, Leori enviou seu último Pokémon, Staraptor. A multidão ficou boquiaberta quando Staraptor, de olhar aguçado e experiente em batalha, entrou em campo. A batalha final estava oficialmente em andamento. Apesar de enfrentar um oponente muito superior, o garoto e Crocalor se mantiveram firmes, com um espírito inabalável e contagiante. Determinado a vencer, Crocalor reuniu todas as suas forças e lançou outro ataque brasa contra Staraptor. Seja por pura sorte ou um raro momento de fraqueza de Leori, o brasa atingiu o alvo, e para surpresa da multidão, deixou Staraptor queimado. Os olhos do menino brilharam de entusiasmo. Sim, é assim mesmo, Crocalor. Pokémon queimados perdem saúde gradualmente, então tudo que o garoto e Crocalor precisavam fazer era sobreviver ao oponente para ter uma chance de vitória. Alguns dos apoiadores de Leori na plateia não ficaram nada satisfeitos. Que diabos, Leori? Como você pôde ser atingido pela brasa daquele garoto? Vamos lá, leve isso a sério, não viemos aqui para ver você estragar a partida. Leori, parecendo completamente exausto, olhou para o menino do outro lado do campo. Com uma expressão cansada, disse: Você se importa se eu usar um movimento em que os adultos no mundo real são muito bons? O garoto piscou, confuso. Sem perder o ritmo, Leori deu seu comando. Staraptor, fachada. Após receber o comando, Staraptor brilhou com uma luz branca intensa. Desceu do céu, mirando diretamente em Crocalor. Resistir não era apenas uma questão de sobrevivência. Dobrava o poder quando o Pokémon era queimado, paralisado ou envenenado. Com a queimadura enfraquecendo Crocalor, o Pokémon do garoto não teve chance. O ataque de Staraptor acertou em cheio, tirando Crocalor da luta. O menino ficou paralisado, boquiaberto, incrédulo. O restaurante explodiu em aplausos. Uau! Isso foi incrível! Como esperado de Leori. Que batalha incrível! Comi 2 tigelas de ramen sem nem perceber. Leori, sem se deixar afetar pelo barulho, ajeitou a gravata e disse calmamente: Desculpe, garoto. Você não passou no desafio do ginásio Medali. Não tem emblema para você. Mais sorte na próxima vez. Sem esperar por uma resposta, Leori pegou sua maleta, desceu do tatame e foi até o bar para comer, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Naoki o observou com grande interesse. Mesmo com um terno preto bem passado, Leori parecia exausto. Sua linha capilar alta era perceptível, e olheiras pesavam sob seus olhos, a personificação da exaustão. Naoki se virou para seus companheiros Palmote e Dragonite, que estavam descansando ao lado dele, satisfeitos com a refeição. Vocês dois estão satisfeitos? Perguntou Naoki com um sorriso. Palmote, Dragonite soltou um arrulho satisfeito. Vendo que ambos estavam satisfeitos, Naoki os devolveu as pokebolas e caminhou até onde Leori estava sentado. Sentou-se ao lado dele, com Coraidon ao seu lado, e pediu 2 tigelas de sopa de feijão vermelho para limpar o paladar. Antes que Naoki pudesse dizer qualquer coisa, Leori lançou-lhe um olhar cansado. Você está aqui, disse Leori em seu tom inexpressivo de sempre, como se estivesse esperando Naoki o tempo todo. Naoki piscou, pego de surpresa. Espera aí, você me conhece? Será que Geeta poderia ter mostrado uma foto dele para Leori? Não, isso não parecia possível. Ele duvidava que Geeta tivesse uma foto dele para começo de conversa. Percebendo a confusão de Naoki, Leori suspirou e começou a explicar. Quando alguém importante entra, como você e aquele seu Pokémon, é difícil não notar. Leori lançou um breve olhar para Coraidon antes de continuar. Sou apenas um cara comum. Pessoas como eu se misturam ao resto. Mas pessoas como você, não importa onde você vá, você se destaca. Naoki coçou a nuca sem jeito. Isso é, um pouco demais, não acha? Leori deu de ombros com sua calma característica. Então, você está mesmo planejando entrar na grande cratera? Se fosse eu, nem pensaria nisso. Muito perigoso. Ele estendeu a mão preguiçosamente. Leori, líder de ginásio Medali. Prazer em conhecê-lo, mas não tenho certeza se serei de grande ajuda. Eu sou Naoki. Leori assentiu levemente. Por favor, espere um momento. Eu te levo lá depois de terminar de comer. Naoki não tinha muito a dizer. Certo. Leori parecia saborear sua refeição tranquila, degustando cada mordida com calma. Quando terminou o último pedaço de comida em seu prato, Naoki e Coraidon também haviam terminado suas 2 tigelas de sopa de feijão vermelho. Leori se levantou, pegou sua maleta e disse: Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Naoki assentiu com um simples aceno. Ok. Os dois saíram do restaurante do tesouro, e Naoki presumiu que Leori chamaria um táxi ou talvez dirigiria seu próprio carro para levá-lo ao portão 0. Mas, para a surpresa de Naoki, depois de sair, Leori foi direto para o estacionamento de bicicletas, pegou uma e subiu nela. Naoki piscou, inclinando a cabeça em confusão. Percebendo a expressão perplexa de Naoki, Leori olhou para trás e deu de ombros. É assim que eu costumo me locomover. Simples, não é? Naoki manteve a expressão neutra. É. Leori deu um sorrisinho cansado. É normal. Simples. Comum. Normal. Igualzinho a mim. Ele ajustou o terno. Eu gosto assim. Comum é a verdade. E com isso, Leori começou a pedalar sua bicicleta, movendo-se firmemente pela estrada. Naoki suspirou, não tendo escolha a não ser segui-lo, montado nas costas de Coraidon enquanto o poderoso Pokémon trotava casualmente ao lado da modesta bicicleta de Leori. Enquanto cavalgavam, Leori falou novamente. Originalmente eu não deveria levar vocês ao portão 0. Alguém estava escalado para fazer isso, mas surgiu um assunto urgente e eles tiraram o dia de folga. Então, aqui estou eu. Naoki se sentiu um pouco constrangido, sem saber como responder ao comportamento exausto de Leori. Conseguiu responder educadamente, embora com um tom seco. Obrigado pelo trabalho. Leori deu de ombros novamente. Você é muito educado. Faz parte do trabalho.
Naoki ficou sem palavras diante da simplicidade da resposta de Leori. Depois de um momento de silêncio, Leori parou de falar completamente, o cansaço de conciliar tantos trabalhos transparecendo em seu rosto. O portão zero foi construído ao longo dos penhascos íngremes que cercam a grande cratera de Paldea. Para alcançá-lo, eles teriam que deixar as bicicletas para trás e escalar a montanha a pé. A cidade Medali ficava logo abaixo do portão zero, aninhada na base dos penhascos imponentes. Da cidade, os penhascos pareciam perfurar o céu, envoltos em névoa em seus picos. Logo, os dois chegaram à base da montanha. Leori desceu da bicicleta e a estacionou cuidadosamente na beira da estrada. Teremos que andar o resto do caminho. Não tem como irmos de bicicleta até lá, disse Leori, apontando para o caminho acidentado à frente. Naoki olhou Leori de cima a baixo, com a preocupação transparecendo em sua expressão. Leori parecia um homem esgotado. Quer descansar um pouco? Leori suspirou profundamente. Pense nisso como se fosse uma ajuda para a digestão depois de uma refeição. Vamos terminar isso rápido para que eu possa ir para casa descansar. Naoki sorriu com simpatia. Leori continuou caminhando pela trilha, e Naoki não teve escolha a não ser segui-lo. Felizmente, Naoki estava em boa forma, anos de trabalho na fazenda o mantiveram fisicamente em forma. Depois de um tempo, porém, Leori estava claramente com dificuldades, sem fôlego e diminuindo o ritmo a cada passo. Naoki olhou para ele com preocupação. Quer montar em Koraidon comigo? Vai ser mais rápido. Leori lançou um olhar cauteloso para Koraidon e balançou a cabeça com firmeza. Não, acho que vou deixar essa nova experiência para depois. Naoki deu de ombros. Tudo bem. Talvez Leori tenha pensado que alguma conversa o distrairia da escalada, então perguntou. Então, você o chama de Koraidon? Naoki assentiu. Sim, foi esse o nome que o Dr. Sada deu. Leori ergueu uma sobrancelha. Dr. Sada, hein? Ele se lembrou da permissão incomum que Naoki receberá para entrar na Área Zero. Estou surpreso que a Liga tenha aprovado seu pedido para entrar na grande cratera. Naoki deu um sorriso modesto. Talvez eles pensem que eu consigo me proteger? Os pensamentos de Leori vagavam enquanto ele considerava as implicações. A capacidade de sobreviver na Área Zero. Você deve ser um ótimo treinador, talvez até no nível de um campeão. Fazia sentido. Geeta, líder da Liga Paldea, estava sempre em busca de treinadores talentosos. Talvez ela visse potencial em Naoki e quisesse recrutá-lo para a Liga. Leori olhou para Naoki e perguntou casualmente. Geeta lhe ofereceu uma posição na Liga? Naoki piscou surpreso. Como você sabia? Leori deu um sorrisinho cúmplice. Só um palpite. Ele ajustou a gravata. Se você aceitar, provavelmente vão te nomear líder de ginásio em alguma cidade. Ou, Leori deu uma risadinha cansada. Você pode acabar preso no departamento de vendas, fazendo malabarismos com vários empregos só para cumprir as cotas. Naoki olhou para ele, sem palavras. Leori continuou com um suspiro. Se você estiver interessado, vá em frente. Mas eu não faria isso. Já estou fazendo o suficiente. Ser o líder de ginásio de Medali é uma coisa, mas também sirvo como um dos 4 de elite. Esse é o meu limite. Naoki não pôde deixar de perguntar. Me levar até o portão zero não está exatamente na descrição do trabalho de um líder de ginásio ou membro da Elite 4, certo? Leori suspirou novamente, visivelmente exausto. É assim que as coisas funcionam, garoto. Quando você é adulto, você assume coisas que não são da sua responsabilidade só para não chatear seu chefe, e quem sabe ganhar umas horas extras. Naoki não sabia muito bem como responder, então apenas assentiu educadamente. Os dois continuaram a escalada em silêncio, o único som sendo de seus passos na trilha rochosa. Finalmente chegaram à metade da montanha. Eles passaram por um túnel mal iluminado, e ao emergirem do outro lado, encontraram um prédio alto com plataformas de pouso e estações de atracação. Leori parou e gesticulou para a estrutura à frente. Chegamos. Ele apontou para a grande entrada reforçada na base do prédio. Este é o portão zero. Daqui, podemos entrar na grande cratera, a área zero. Leori passou seu cartão de acesso emitido pela Liga pelo leitor, destrancando a pesada porta de metal. Ele conduziu Naoki e Koraidon para dentro do portão zero. Os olhos de Naoki se arregalaram enquanto ele observava o ambiente futurista. Uau! Murmurou maravilhado com a tecnologia avançada ao seu redor. Leori deu de ombros sem muita convicção. É a minha primeira vez aqui também. Muito perigoso lá embaixo. Se não fosse pelo trabalho, eu não colocaria os pés aqui. Ele abriu outra porta de metal, esta que dava para o heliporto. Aqui estamos. Naoki subiu na plataforma e foi recebido pelo som do vento passando. Ele e Koraidon estavam no trem de pouso, contemplando o mar de nuvens brancas e espessas. Por um momento, Naoki sentiu como se tivessem ascendido a um reino celestial, flutuando acima do mundo em uma terra de contos de fadas. Embora Naoki tivesse vivenciado a Área Zero por meio de jogos e simulações, estar na borda dessa vasta cratera na vida real fez seu coração disparar. Sob aquelas nuvens densas, encontrava-se a grande cratera de Paldea, a Área Zero. A ideia de cair das costas de Koraidon naquele abismo aparentemente sem fundo lhe causou um arrepio na espinha. Koraidon se mexeu inquieto ao lado dele, sentindo claramente a tensão de Naoki. Naoki sorriu gentilmente, dando um tapinha reconfortante na cabeça de Koraidon. Respirou fundo, recuperando o equilíbrio. Quando Naoki olhou para trás, Leori estava parado alguns passos atrás, observando-o em silêncio. Bem, disse Leori com seu tom cansado de sempre, minha parte está feita. Boa sorte. Naoki assentiu. Obrigado. Ele subiu nas costas de Koraidon e lhe deu um tapinha encorajador. Vamos. Hao.
Coraidon soltou um rosnado baixo e incerto, mas levantou as patas dianteiras e saltou da plataforma. No momento em que Coraidon saltou, um vento cortante uivou perto dos ouvidos de Naoki. Nuvens brancas giraram ao redor deles, envolvendo-os em um casulo de névoa. Coraidon mergulhou em alta velocidade, e Naoki agarrou-se firmemente ao seu pescoço. A força da queda fez seu coração disparar, mas assim que a tensão atingiu o auge, as penas na cabeça de Coraidon se espalharam, transformando-se em estruturas semelhantes a asas. Sua queda rápida diminuiu, e o ar ao redor começou a se acalmar. Naoki abriu os olhos, agora totalmente imerso na paisagem de tirar o fôlego abaixo. Eles atravessaram a camada de nuvens, revelando um vasto vale cintilante abaixo. Formações cristalinas brilhantes projetavam-se do solo, cintilando como cachoeiras de luz que desciam do céu. Até as árvores, os penhascos e as cachoeiras estavam banhados por um brilho suave e radiante, fazendo a paisagem parecer sagrada e surreal. Coraidon pousou graciosamente em um penhasco gramado vibrante de vida. Naoki o guiou até a cerca instalada pela Liga Paldia, de onde ele contemplou a paisagem hipnotizante. O ar brilhava com pequenas partículas de luz cristalina, brilhava como poeira estelar. Bem abaixo, no vale abaixo da cachoeira, um grupo de pokémons podia ser visto bebendo água de um riacho cintilante, com seus pelos frondosos balançando suavemente com o vento. Naoki prendeu a respiração maravilhado. É tão lindo! Sussurrou, sabendo que aquela era uma visão que jamais esqueceria. Coraidon soltou um rosnado suave e curioso ao lado dele. Hal? Mas mesmo enquanto admirava a vista, Naoki se lembrou do motivo de sua vinda. Sua missão estava por vir. Ele examinou a área, esperando ver sinais de Pokémon Paradoxo, as estranhas criaturas que supostamente vagavam pelas profundezas da Área Zero. Mas, para sua surpresa, a área parecia silenciosa. Naoki concluiu que esse poderia ser o nível mais alto da cratera, com os habitats dos Pokémon Paradoxo mais abaixo. O Dr. Sada mencionou que a primeira estação de observação ficava logo abaixo do portão zero. Chegar lá antes do anoitecer daria a Naoki um lugar seguro para descansar antes de prosseguir para o interior da cratera. Levaram mais de 2 horas para subir a montanha até o portão com Leori. A julgar pela posição do sol, Naoki estimou que já eram por volta das 3 da tarde. Em vez de descer diretamente às profundezas através do enorme buraco central, Naoki decidiu explorar a área passo a passo. Houve 2 razões. Segurança. O Dr. Sada havia alertado sobre os perigos que espreitam nas profundezas da Área Zero. Curiosidade. Naoki queria observar e potencialmente capturar Pokémon Paradoxos, criaturas que só poderiam aparecer no caminho para baixo. Seu objetivo era claro, chegar à primeira estação de observação antes do anoitecer, descansar e então continuar a jornada em direção às profundezas da Área Zero. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.